Só para avisar os senhores do Discord que já se ouve a vossa voz, mas ainda não começou. Obrigado. Estamos a passar, meu. Querem ir dizendo boa noite? Não digam. Não falem para eles. Não digam, pá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, boa noite, que é isso? Isso é boa educação, até parece não ter Cortesia. Cortesia, Vamos já baixar as educação. expectativas só para acharem que é. Yeah. Ok, agora sim. Já cá estão todos. Como é que é? Como é que é? Como é que anda essa vidinha? Está fixe. E contigo? Também tudo tranquilo. Viva Borgas! Tadinho. Começou bem, bora. É bom saber que o Borgas ainda tem barba, não é? Ainda, o ano ainda não passou. Isso é uma garantia, não é? Se a coisa que é certa é essa. Opa, eu acho que em janeiro, quando nós ouvirmos ele não tiver barba, meu, vai ser um choque para nós todos. Vamos ter que começar a fazer terapia. Vais e tudo. fazer a barba em janeiro, bora. É nessa altura que eu vou ser banido, não é? Tu não vais ter coragem. Tu não vais ter coragem. Tá, vou. vai. Vai acontecer. Vocês acham que ele devia fazer? Eu acho que não devias fazer a barba. Eu acho que não devia. Não, meu. É- Eu acho que era de agora até morrer, nunca mais. É a tua imagem de marca já. Olha bem, Foi. essa questão pouco vale a vossa opinião. A sério? É pena. Isto foi um tremendo e de para o caralho. Sim, é. Mas é uma questão onde eu acho que tu precisavas da nossa opinião, Borgas. Exatamente. Que eu me parece. Vou ponderar sobre isso até lá e irei fazê-la de na mesma, ok? Nota-se que, que não estás bem. Eu acho que não estás nas capacidades para tomar essa decisão. Ok, isso não te preocupa. Eu acho que estamos a passar em um estado qualquer de incompetência cognitiva e depois. Depois seguimos com isso. Agora mesmo vou pensar na minha vida. Claro. É pá, fogo. Muito bem. Mas pronto, estávamos todos a dizer que estávamos bem, tendo o Borgas que não está muito bem, não é? Yeah. Pronto, basicamente era isso. Que é evidente. Resumindo e É concluindo. evidente. Era basicamente isso. Era. Fazes tu a introdução, Tiago, começas tu. Quem pega nisto? Está aqui o Gonçalo, malta. Não sei se vocês recordam. Como é que é? O Gonçalo esteve connosco na primeira. Entretanto, estás apareci no primeiro, é verdade. É verdade. E depois o outro não pude estar. Não perdeste nada. Ouvi dizer, mas Não perdeu nada. Ok. ouvi dizer que não perdi nada, mas pronto, cá estamos. Vamos ver se desta vez vale a Queres pena. alguma coisa? Não. Sim, se desta vez vale a pena. Quem é Muito que pega bem. nisto? És tu, Tiago? Ah, pá, posso pegar? Vamos Quem tirar aqui for. uma introdução do bolso, está bem? Yeah. Sim, Dá-lhe. claro. Por isso sejam bem-vindos a mais um Portal Acidental. Este é o nosso portal e o nosso podcast em que nós falamos de temas relacionados com os videojogos. Esta semana vamos falar de PCs e consolas, porque é que nós preferimos umas, porque é que nós gostamos mais de outras, e temos um pequeno especial de Halloween para todos e todas vocês, em que vamos falar de jogos de terror, o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos, no meu caso porque é que eu não jogo. Que é esse o ponto fulcral para mim, é porque raio é que vocês fazem isso e porque é que vocês se metem nessa vida. Mas basicamente é isso, sejam bem-vindos ao nosso Portal Acidental Podcast. Isto é parte da Portal Gamer e espero que se divirtam, falam connosco nos comentários, nós vamos estar sempre atentos a vocês e força. É isso. Mas antes de começarmos com o PC e consolas, porque era esse o nosso tema, porque nós nas semanas anteriores temos falado da Xbox e da PlayStation e próximas gerações e isso tudo, e nós reparamos que o chat era muito mais virado para o PC Gaming. Então nós decidimos ter uma conversa sobre isso, de porque é que algumas pessoas preferem PC Gaming e porque é que algumas pessoas preferem consolas. Aqui deste grupo, há alguém que seja claramente, ok, o PC é o que eu prefiro, é o que eu gosto mais. Por exemplo, Borgas, do teu lado, o que é que se encaixa melhor contigo? Eu já tenho muito tempo a jogar PlayStation. Atualmente investi numa máquina e estou a tirar proveito dela. A PlayStation irá continuar. Eu acho que dificilmente abdico da consola para virar 100% PC. Digamos que agora está a uns 60-40. Mas tens alguma preferência por um deles? Achas que um se adequa melhor a ti ou é tipo, olha, cada um tinha a sua função? Não tem a ver comigo, tem a ver com o tipo de jogo que eu vou jogar. Yeah. Se for arcades ou corridas ou o que for, consola. Se for FPS, PC. Ok. Vocês partilham da mesma opinião? Tipo, João, yeah. o que é que tu que fazes a stream, estás sempre mais com o computador por perto, qual é que é para ti? Eu acho que vou novamente dar a minha opinião como streamer e como pessoa. Como streamer, E como animal? como Ou não é animal, um streamer. vou a todos. Como animal, vou a todos. Tudo. Ok. Como streamer,
vou tendencialmente para os exclusivos PlayStation e para alguns jogos PlayStation, um bocadinho também como o Borgas diz. Há certos jogos que parece que sabem melhor em consola, mas por exemplo, shooters, jogos que envolvam apontar para disparar, para mim tem que ser obrigatoriamente em computador. Portanto, eu como streamer eu tento envolver o máximo possível de jogos e de experiências ao pessoal, e então naturalmente tenho que inserir consola. Como pessoa, eu sou muito mais de computador. Acho que tem uma grande variedade de caminhos, e sempre joguei mais computador, consola só mais recente. Portanto, eu acho que sou PC, sou time PC. Como pessoa, sou time PC. Yeah. E Gonçalo, para ti, tu que começaste até mais recentemente a jogar mais a sério, coisas assim, o que é que tu achas? É curioso porque mesmo ao longo da minha evolução nos jogos eu sempre fui variando bastante. Na altura do Call of Duty 2 comecei a jogar em PC, depois passei para a 360 e tive um tempo gigante na 360 e o PC aí acabou por ficar um bocadinho para trás. Depois, quando foi a PS4, também voltei ao PC e tive a PS4 e PC a funcionar nesta geração. Por isso acaba por ser um bocadinho dos dois. Eu acho que aquilo que o Borgas disse acho que é o ponto fundamental, que depende muito do jogo que tu estás a jogar. Jogos de estratégia, ele falou mais nos first person shooters, mas por exemplo jogos de estratégia para mim são sempre muito mais apelativos jogá-los no computador, e os outros por exemplo third person shooters, tudo que seja jogos de desporto, etc, para mim são jogos de consola. Não tenho um favorito, é difícil para mim escolher um que eu gosto mais do que os outros. Acho que ambos têm muitas vantagens, e acho que é bom haver esta variedade também, porque lá está, dá para todos os gostos de certo modo, mas não tenho um favorito, não acabo por ter um favorito, não. Eu acho que é muito interessante aquilo que vocês falaram, porque por exemplo o Borgas estava a dizer que gostava mais de PC para FPS. Estavas a falar de jogos de estratégia. Eu acho que claramente os jogos de estratégia são jogos que são para o PC. E nós já tivemos a experiência de ter que fazer reviews de jogos de estratégia em consolas e pronto, foi doloroso para todas as pessoas envolvidas no processo. Vocês acham que conforme começamos a evoluir e, por exemplo, temos estas gerações novas de consolas e isso tudo, vocês acham que vai chegar a alguma altura em que vamos ter um claro vencedor, em que vamos ter, por exemplo, o PC a ser predominante para tudo e as consolas a começar a dissipar um bocadinho, ou vocês acham que vai haver sempre esta dualidade? Isso não é o que existe hoje em dia. O PC está lá para tudo. Há pessoal que não tem consola e temos aí boa parte do chat que é Sim. PC para tudo. Mas as Sim, consolas ainda têm muito peso. As pessoas peso. têm apenas consola e não PC para jogar. Têm, por exemplo, PC para trabalhar, mas não para jogar. Até porque as consolas são muito mais acessíveis do que um PC. Aquilo que tu compras numa consola, a nível, lá está, daquilo que é o pagamento que tu dás inicialmente, consegues tirar melhor partido de uma consola e por menos preço do que conseguirias num PC. Eu acho que isso também é um fator importante, principalmente cá, para algumas pessoas, mas lá está. Para os casual gamers, eu acho que existe uma tendência grande para aquilo que são as consolas, também pela sua acessibilidade. É fácil, mete o CD, estás a jogar, é só chegar a casa, ligar a consola. Toda essa parte da acessibilidade e dessa facilidade para casual gamer acho que é fundamental, e acho que é por isso também que as consolas irão ter um mercado durante muitos anos. Mas o PC oferece coisas que as consolas não conseguem oferecer para aqueles que são os hardcore gamers, que gostam dos frames, que gostam de jogar tudo e mais alguma coisa, tirando os exclusivos da Sony, que acho que é o ponto que leva alguém a comprar uma consola, alguém desses hardcore gamers que tem um PC. Acho que só mesmo o facto de não conseguirem jogar esses jogos é que os levaria a comprar uma consola, porque a verdade é que se tu tiveres um PC bom, tu não precisas de uma consola para nada. Se a consola não tiver exclusivos, né? Não vais tirar grande partido daquilo. Por acaso no chat o David ND disse uma coisa muito, muito acertada, que foi o facto das consolas, embora sejam mais baratas na parte de entrada, a longo prazo acabam por ficar mais caras. Sim. Porque tu tens de pagar o PS Plus, tens de pagar todas as subscrições que agora envolve poder jogar o jogo, que é uma coisa que o PC ainda não tem. O PC de qualquer jogo que compres podes simplesmente jogar online sem teres de preocupar com nada disso. Que é uma coisa que as consolas neste momento te obrigam a fazer, seja através do Game Pass, do Ultimate ou do Gold,
ou seja, através da Plus, e mesmo a Nintendo com a sua subscrição mensal, obrigam-te a pagar uma mensalidade para tu poder jogar. Sim, mas a diferença entre aquilo que é a entrada, estás a perceber? É uma diferença grande. É uma diferença Isso grande. foi uma conversa que tivemos há uns tempos num dos nossos podcasts. Mas antes de falarmos disso, e eu depois vou dar um bocado do meu take, porque do meu lado é quase 100% consola e o PC existe ali num reino um bocado estranho, mas já vamos falar disso. Mas, por exemplo, João, para ti, o que é que tu achas, por exemplo, se tivesses que fazer streams centrados só em consola, achas que ia ser mais fácil, mais difícil? Achas que o PC facilita-te como streamer a tua vida, tendo em conta tudo aquilo que tu precisas? Sim, sem dúvida nenhuma. O computador é um dispositivo muito mais completo. Um dos pontos que vocês estavam a falar, e eu ia interromper e falar nisso, é que a consola eu compro uma vez, e se eu excluir a subscrição, eu tenho ali durante 7 anos, esta última geração PlayStation, vamos pôr assim neste ponto, tenho aqui 5 anos em que eu não me preocupei com hardware. Com o computador já não é bem assim. Eu, se calhar nos 5 anos eu tenho que pensar em eventualmente fazer um upgradezinho na RAM, gráficas e etc. Portanto, eu acho que fica difícil nós podermos, apesar de eu ser Team PC, fica um bocadinho difícil medirmos por aí o que é que realmente poderá compensar mais. Será PC ou consola? Porque lá está, entram os upgrades do PC, enquanto que não tens que dar à partida grandes upgrades numa consola, não é? Tu compras e ela vai durar aqueles anos, e todos os jogos que saem para ela correm à partida como expectável e bem. Agora, eu como streamer, claramente PC, por causa de todas as vantagens de navegação, sei lá, o browser, a quantidade de programas. Mesmo a parte do multiscreen e tudo, podes estar a fazer várias coisas. E já para não dizer que agora, malta, eu consigo jogar jogos de consola no PC, portanto, cada vez mais PC estou a ficar, claramente. Por acaso tocaste numa coisa... Força, Borgas, força. Não, isso um pouco relativo ao que o Gonçalo estava a dizer. A consola fica para os exclusivos e o PC para os outros, a Xbox aí então te estaria a perder mercado. Claro. E claramente. Sim e não, depende Será que da está? forma como tu pões as coisas. Depende da Não forma viste, como não viste as vendas da One? As vendas da One provam que tu não precisas ter uma consola para jogar aqueles jogos. Por isso é que a consola também, acho que vendeu tão pouco, para além de alguns outros problemas. Eu acho que aí, em relação à consola, só uma pequena correção. O João tinha razão, esta geração foram de 7 anos. 7, ok. Não foram só 5, foram 7 Sim, anos. mas houve também uma consola intermédia. E era isso que eu ia dizer, porque o João estava a falar entram os de prós, não é? compras uma consola. Exato. E a consola fica para o resto da vida, ou para o resto da vida da consola, sem teres que fazer grandes alterações. Mas nós, nesta geração, vimos uma mudança nisso, em que perto do final da geração vimos uma PS4 Pro e vimos uma Xbox One X a sair, que era tipo o próximo passo da geração, era quase o upgrade da geração. Será que nesta geração vamos ver a mesma coisa? Será que vamos ver esse salto de upgrade? E se houver essa tendência para upgrades? Porque há uma diferença significativa entre a PlayStation base e a PlayStation Pro e a Xbox One S e a Xbox One X. Há uma diferença significativa a nível de performance, gráficos e por aí fora. Se isso começar a ser normal, em que a meio do ciclo de vida das consolas tem um upgrade, vocês acham que começa a justificar mais um PC? Ou vocês continuam a achar que para o pessoal que gosta da consola continua a fazer sentido e continua a ser economicamente viável? Põe aí na balança quando é que vai sair um upgrade para o PC e quando é que vai sair o upgrade da consola. É que uma consola largas 500 euros e tens durante 5, 6, 7 anos, e num PC largas 500 euros na RAM, porque na gráfica não é, no CPU também. Então ficamos ali um pouco naquilo que é que vai compensar esse upgrade. É upgrade no quê? Porque economicamente parece mais viável. Sim, claramente. Economicamente, para quem quer gastar pouco, é gastar nesse nível. Estes upgrades que nós temos que dar vêm atrás da tecnologia, não é? A evolução tecnológica vai ocorrendo ao longo dos anos e acabamos por ter que ficar atrás da tendência. Eu acho que eu não tive a necessidade de passar para a PS4 Pro e corri os jogos que saíram ontem, na boa. Enquanto que no computador, se eu estiver na fase final da geração do meu computador, estamos aqui a pôr entre aspas nisto, eu já não corro o jogo que saiu ontem à partida, ou pelo menos não corro com a mesma fluência ou responsividade, vamos inventar aqui esta palavra que não está a vir mais nenhuma.
Mas é isso. isso, Eu também não precisei de comprar uma Pro e lá está, houve alguns jogos que eu, agora que tenho o One X, joguei, por exemplo, Red Dead Redemption 2, voltei a jogá-lo no One X, noto algumas diferenças, pá, mas o jogo está lá, eu joguei o jogo Sim, a na base do jogo é PS4, mesmo, sim. adorei o jogo, é um jogo bonito na mesma, não é por aí que o jogo é feio e lá está, e é aquilo que tu dizes, é uma coisa que eu comprei uma vez e que me eu durou vou durante entrar- este tempo todo. Eu E vou com um entrar agora nesse computador, ponto. desculpa Borgas, só uma coisa, e com um computador de há 7 anos atrás jogarias? Não, nunca. Lá Minecraft. está. Pronto. Impossível, não É um bocadinho por aí, desculpa Borgas, dá-lhe. Vou entrar um pouco nesse ponto que era, vocês vão jogar o jogo pela história ou pelos gráficos? Eu acho que cada vez mais existe um complemento dessas duas fases. Porque, por exemplo, Red Dead Redemption é um jogo que para mim tem uma boa história, mas ganha muito pelo apelo que os gráficos têm. Se, por exemplo, se o Red Dead Redemption tivesse a mesma história, mas fosse passado no universo de Minecraft, se calhar para mim não me tinha aprendido tanto. Eu acho que há um complemento das duas partes. Eu acho que há jogos que funcionam simplesmente pela sua parte visual, há jogos que funcionam pelo complemento das duas, e há jogos que tu jogas só pela história. O problema, eu concordo com parte do que tu disseste, os jogos que funcionam só pela componente visual, geralmente, para mim, perdem o interesse rapidamente. Exatamente, mas aí A ver, é tipo. aí é outra conversa. Vais lá passear só. Nós temos jogos como, por exemplo, o The Order, em que para mim aquele jogo continua a ser um jogo que foi um teste ao grafismo da PlayStation 4 no seu início, foi uma forma de demonstrar como a consola podia ser visualmente, mas depois a nível de conteúdo dentro do jogo não havia lá nada, ou pouco havia. E acho que perdeu um bocado por aí, mas eu acho que existem certos jogos que funcionam bem com o balanço das duas, e acho que o Red Dead, por exemplo, é esse jogo. Por exemplo, o facto do Gonçalo voltar vez e vez enquanto ao Red Dead não é simplesmente pelo conteúdo de história que lhe oferece, é porque Não, é demência. É demência mesmo. É mesmo. Confirmada. problemas cognitivos mesmo, é mesmo. Há ali qualquer Claro, coisa. claro, não. Há mesmo ali qualquer coisa. Não, mas é um bocado por aí. Eu acho que há jogos que fazem um conjunto das duas coisas e que apanham um pouco das duas coisas. No meu caso, eu vejo-me quase como um jogador 100% de consolas, embora venha ao PC e jogue alguns jogos no PC, por exemplo, jogo Overwatch no PC e Call of Duty e essa trata toda. Mas a simplicidade das consolas, o facto de que eu simplesmente posso sentar-me, fazer o download do jogo e começar a jogar sem ter que me preocupar com se tenho que atualizar drives, se tenho que atualizar agora, pá, seja o que for que agora precisa de ser atualizado, ou pá, essas cocosices todas que são do PC. É verdade, as cocosices todas que são do PC. Para mim, isso a mim facilita-me muito a vida. É só, pá, posso começar e fazer. O facto destas consolas que saíram, que vão sair nesta geração, quando foram analisadas, elas tinham um valor a nível de conteúdo da consola, um valor acima dos 1500, não me engano, alguns a rondar os 1600, 1800 euros, se fossem para ser transformadas em computadores, equivalência de computador. Ok. Tu por 1000 euros consegues comprar as duas versões máximas da geração atual. E não, tens de preocupar com periféricos, não tens de preocupar com periféricos, não tens de preocupar com mais nada, porque elas já vinham com os seus comandozinhos, têm que fazer tudo, só precisas de alapar o rabinho num sofá ou numa cadeira e começar a jogar. Ligar e está feito. Atenção, as duas versões máximas desta geração, até sair a versão Ultra Pro e coisas do 4K género. com Mas, aí está, mas RGB. mesmo que saia a versão Ultra Pro, mesmo daqui a 7 anos, se esta geração durar 7 anos, mesmo que saia a versão Ultra Pro, tu vais poder continuar a jogar os jogos que estão a sair, sem teres de preocupar em ter que fazer um upgrade à gráfica ou ao RAM, ou seja o que for. E, por exemplo, a Xbox é um grande exemplo disso, que nos próximos 2 anos, mesmo já estando cá esta geração, tu vais continuar a ter suporte para aquela consola que já tens. Ou seja, na verdade o ciclo de vida desta consola vai ser qualquer coisa perto dos 8, 9 anos. O que, parecendo que não, é fantástico. Mesmo para quem tiver a One S, que é tipo a irmã marreca da família. Bom, nós quando estamos aqui a falar em 8, 9 anos é um bocadinho, estamos a dar um tiro no escuro, porque a tecnologia em 8 anos muda muito, não é? Partimos Mas a do nível de princípio que, consola, não é? segundo as declarações da Microsoft, esta consola essa? vai continuar a receber apoio nos próximos 2 anos. ok, A ok, nível de ok. exclusivos, acho que é. A nível mais, de exclusivos, sim. acho que é mais Então, importante. parte é outra conversa. Só, e, Já percebi. só para esclarecer aqui uma situação, que estou a ver o pessoal aí a falar no chat, nós não estamos a pôr em cima da balança questões de subscrição. Subscrição é para teres extras, não é só para jogares. Mas é para Depende. teres um extra que no PC tu já tens, como ao jogar online. Exatamente, eu acho que aí acaba por ser a única coisa que não é um extra.
Porque, por exemplo, aquilo que o PC te oferece, o facto de poder jogar online e agora com lojas como a Epic, em que mesmo podendo jogar gratuitamente online, ainda tens acesso a jogos gratuitos todas as semanas, acaba por bater aquilo que é a oferta da PlayStation Plus, por exemplo, em que te obriga a pagar por um online e em troca dá-te jogos gratuitos todos os meses. Tu no PC acabas por ter acesso a isso sem pagar. E uma coisa que no PC também é diferente é que os jogos no PC são mais baratos. Sim, sim. Vamos pôr a coisa assim. Eu passei recentemente da PlayStation para o PC. Uhum. Eu pago a Plus, tenho Plus até 2022, tenho a Now até Assinaste 2022. contrato. Não, aquilo entra em promoção e eu, em vez de comprar um, compro dois. Fazes bem. Compro logo Ok. 2 anos. Aquilo é cumulativo. Isso é muito mais barato. Sim, sai muito mais barato. Yeah. Então eu tenho até essa data. No entanto, agora que vim para o PC, tens EA Play, tens Game Pass, tens o Play Plus, tens uma série deles. Yeah. Tens também a Ubisoft Plus. É o Ou Play. Ubisoft Play. Pronto, é isso. É o Play, yeah. o Play. Então, Agora é Connect, imagina- acho eu, não? Ubisoft Connect. Não interessa, pronto. Agora é o Ubisoft Connect. Mas não interessa, pronto. Temos Ubisoft, Mas temos pronto. Origin, que é EA Sports e afins, e Xbox. Sim, praticamente cada Yeah. distribuidor já tem uma subscrição para jogar de tudo. Yeah. Então o que é que compensa? Compensa pagares 15 euros por cada uma delas, que pagas basicamente 30, 45, pá, que seja 50 para teres todos. Que tenhas 50 por mês para teres todos, ou pagues 60 para teres durante um ano tudo na PlayStation, neste caso, compensa? Yeah. E até É consegues muito arranjar mais barato. subjetivo, meu. E consegues É arranjar mais muito barato. subjetivo. É daquelas coisas que pode compensar para quem for um jogador, por exemplo, que quer tocar um bocadinho em cada coisa, ou para quem é um bocado mais casual e quer só ter uma biblioteca de jogos. Para quem quer se dedicar a um jogo e estar a jogar, por exemplo, para quem joga Destiny ou Caraças, ou seja o que for, algumas dessas subscrições podem não fazer sentido. Por exemplo, eu subscrevi-me à EA Plus durante um mês. Mas é o do PC, né? Para a FIFA. do PC. Yeah. Mas, por exemplo, eu sei que metade desses benefícios que eu vou ter na Plus, para o próximo mês vou tê-los no Game Pass, na consola. Uhum. Por isso fará mais sentido para mim depois comprar o FIFA à parte e jogar o FIFA na Xbox e só me preocupar com o FIFA e depois receber todos os outros jogos através do Game Pass, ou faz sentido eu estar a pagar o Game Pass e o Plus depois no PC para estar a jogar? Pá, porque é esse o problema, é que alguns destes sistemas de subscrição estão a começar a sobrepor-se uns aos outros Yeah. e oferecer-te quase a mesma coisa. E isso é que começa a ser um bocado mais complicado, porque, por exemplo, se tu tiveres a PlayStation Now, sem ser pelos exclusivos, tu vais ter quase a mesma oferta que vais ter no Game Pass. Por exemplo. É. Falar apenas de uma empresa neste caso, que é a Como Electronic Arts. Sim, Electronic no caso Arts é a única que vai estava a fazer parte. Pronto, ainda tens as outras. Para já, Sim, para já. falta aí o Ubisoft. Parece estranho, mas o mundo não é só FIFA. Eu sei que não é só FIFA, mas por exemplo, se tu vires o Game Pass oferece muito mais do que só a Electronic Arts. Tu tens jogos da Square Enix, tu tens jogos da Konami, tu tens jogos de várias coisas, incluindo até já, se não me engano, já teve jogos como Division e por aí fora, já tiveste jogos da Ubisoft lá e tudo, Bethesda, etc. O que é que te fará comprar a subscrição da Uplay, por exemplo, quando tu podes ir simplesmente compras o Valhalla, que é aquilo que tu queres, e depois o resto vais estando ao longo do ano na subscrição do Game Pass. Acaba por ser esse o problema, é porque é que tu vais comprar duas subscrições para duas marcas diferentes quando uma acaba por ser mais abrangente que as outras. Mas isso só me tira uma das opções, que é a Electronic Arts, e pago só da Xbox. Sim. Certo? Mas depois temos o outro fator que é, então, neste caso, no espaço de um mês vai sair o Watch Dogs e vai sair o Assassin. E ainda tem tudo lá anexado. Todos os Prince of Persia e coisas do género. Sim. Então ainda tens de pagar essa também, certo? Se quiseres ter tudo e que tenhas tempo para jogar isso tudo, como é Se óbvio. não tiveres nada a fazer da vida e quiseres passar pela livraria toda da Ubisoft e tal. Não, Que é muito pequeno giro. exemplo.
Só Diz. para, por exemplo, João, para ti, tu que és streamer e que tens que jogar vários jogos e por aí fora, para Sim. ti faz sentido estes sistemas de subscrição? A Seja subscrição no é. PC ou consoles, para ti faz sentido? Sim, sim, perfeito. Aliás, em consola não fiz apenas para jogar online, por incrível que pareça, porque a variedade e a oferta das subscrições em PC é mais atrativa para mim do que nas consolas. Eu neste momento este mês passado estive com a da Origin, portanto a EA Play, para ter o FIFA. Yeah. Tive durante o ano passado, o ano todo, fiz a subscrição anual. Não, há 2 anos fiz o ano todo. E é brutalíssimo para quem é streamer, porque, repara, eu na altura estava a sair o Battlefield 4, se não estou em erro, e o FIFA. Com o dinheiro, naquele ano, no ano em que eu fiz a subscrição, Battlefield Ok. e FIFA. Eram cerca de 80 a 100 euros que eu ia gastar em 2 jogos. Então optei por fazer a subscrição anual e joguei vários jogos. Eu trouxe para a stream Sims, em brincadeira, trouxe Need for... Aliás, não trouxe Need for Speeds, mas poderia trazer. Sem dúvida que as subscrições são para quem é do esquema Stream Variety, como eu, que gosta de saltitar de um jogo para o outro e variar o conteúdo, é perfeito. Para quem gosta de experimentar e saltitar de jogo em jogo, é perfeito. Agora, não falando como streamer, eu próprio como jogador e com acesso a essas livrarias todas, confesso que a subscrição é muito bonita, mas raramente eu pego em todos os jogos. Eu faço a subscrição por causa do FIFA, praticamente. Na Xbox fiz a subscrição por causa de um jogo das formiguinhas. Eu tenho ali uma lista de 200 jogos e eu na realidade só pego em 1 ou 2. Portanto, quando eu vou fazer as contas ao final de uns anos, o que é que será que de facto compensa? Eu ainda não tenho bem essa medida. Eu acho que continuo a achar que comprar o joguinho e ficares com o joguinho que gostas é o melhor para jogar se não queres. E as subscrições, desculpa, só para arrematar aqui, as subscrições para mim são extremamente valiosas para aqueles jogos de época. O FIFA. Um gajo joga um mesito ou 2, depois morre, não lhe toco mais. Um FM e etc. Portanto, tentar ter essas subscrições apenas em jogos que se renovam todos os anos, nomeadamente os desportivos, é para mim a grande valia das subscrições, porque eu escuso estar a comprar por 80 euros um jogo quando eu posso jogar por 15 e depois nunca mais lhe pego. Esta conversa das subscrições leva-nos a outro tópico que é uma coisa bastante diferente entre o universo das consolas e o universo do PC, que é o facto de o PC agora está a ter várias lojas de venda no PC. Tu tens várias plataformas como a Epic Game Store, tens a Steam, tens a Origins. Todas essas acabam por funcionar como loja de venda de jogos, enquanto que as consolas têm apenas um ponto de venda, que é, ou seja, se estiveres na PlayStation só podes ir à PlayStation Store. Exato. Se estiveres na Xbox só podes ir à loja da Microsoft. Não existe outro ponto de venda. Qual é que para vocês faz mais sentido? Porque eu sei que na altura, quando havia a Steam, estava toda a gente contente que era só a Steam. Depois apareceu a Epic, que é isto, é o fim do mundo. Está aqui outra loja. O que é que para vocês faz mais sentido? Vocês gostam mais do modelo consola em que é proprietário e têm apenas um ponto de venda? E qual é que vocês veem como... O que é que vocês veem como ponto positivo ou negativo para isso? E no PC agora começas a ter uma maior panóplia de escolhas. Eu acho que as escolhas são boas. É bom haver concorrência porque isto implica vantagens para nós como consumidores. Porque há descontos numa, há descontos noutra, há ofertas numa, há ofertas noutra e elas competem entre elas para nos dar uma boa oferta e nós acabamos beneficiados porque eu consigo se calhar comprar em promoção algo na Epic e a Epic está a lutar com a Steam e depois a seguir a Steam já mete também mais barato e eu é que saio beneficiado disso. Enquanto que a PlayStation tem ali monopólio, é aquilo e aquilo mesmo. Porém, eu como jogador gostava muito de poder ter uma continha só, um login, um e-mail e uma password onde eu tivesse tudo, porque chegar, iniciar o computador e ter Xbox, Origin, o Play, tudo separado é um ganda caos para mim, não gosto nada disso. Portanto, E depois tens os teus amigos num sítio, os teus amigos no outro. e a conta de já te adicionei um, aqui conta do neste. outro, é um 31. Nesse sentido, é. Eu prefiro ter tudo também num só lugar. Não é por vir da consola, mas a Steam é ótima para saber aquilo que tenho ou não. Eu esqueço-me dos jogos que tenho na Epic, esqueço-me dos que tenho jogos da Blizzard, esqueço-me do Play, raramente o inicio. Mas a Epic, principalmente para mim, está a perder porque não tem troféus. Não tem aquela cenoura para correr atrás. Então não me compensa ir para lá jogar jogos. Só pelo jogo em si, não me compensa. Eu prefiro um único
A ideia jogos de que pelos o jogos, jogo, jogos exato, troféus. a ideia de que o jogo em si não chega, que é preciso um troféu para validar o jogo. É por isso é que eu digo que há o quem gajo não ande está nas atrás. capacidades para dizer que vai cortar a barba. Ele nota-se que não está bem, meu. Há quem anda atrás de skins. Eu ando atrás de troféus. Verdade. Olha, vocês não sei se vocês já viram, mas no Fortnite vai começar uma nova temporada com o Joker e por aí fora. Era tudo o que eu queria, obrigado. Exatamente, já. Obrigado. Nem vou dormir já para ir lá farmar. Olha, Borgas, vamos juntos. Sou Bom, alérgico a acho que tem troféus, Fortnite. Acho que tem troféus. Uma vez que em Fortnite e apanhei pedra nos rins, foi terrível. Opa, mas uma coisa que o meio das consolas beneficia, que o PC cada vez beneficia menos, é na venda física de jogos. Porque embora digitalmente só tenhas uma loja prioritária, que só podes comprar através da PlayStation Store ou Microsoft Store, a verdade é que os jogos de console ainda vivem muito à base da venda de jogo físico. E aí é onde tu vês a maior diferença de preços e a maior concorrência do mercado. Porque tu, por exemplo, tu às vezes tens jogos que no mundo real custam 10 euros, porque ninguém lhes pega, mas depois tu vais à PlayStation Store e ele custa 69,99 ainda. Porque não existe outra forma tu o comprares digital. E depois no mês a seguir veio uma sale e ele está a $5 ou uma coisa assim. Mas é verdade, mas aí é que tu vês a grande diferença de haver concorrência no mercado ou não, porque a PlayStation e a Microsoft podem se dar ao luxo de ter um jogo durante um ano inteiro a 69,99 e tu, se o quiseres comprar digital, não tens outra alternativa senão ser comprar através deles. Ou seja, mesmo que o jogo, por exemplo, tens um o que estás a Anthem. dizer. Neste caso tens a versão física, tens aquilo que estás Sim, a mas por dizer. exemplo, agora com as consolas digitais, com as All Digitals, vais acabar a ter acesso a esse mercado de jogos físicos. Ou seja, tu vais estar à mercê de uma única loja prioritária que te pode querer vender o Anthem por 69,99. Pá, mas isso é um favor que me fazem, porque eu também não o vou comprar a 69,99. E assim Por poupamos isso- trabalho a toda a gente, quero-me parecer. Opa, mas é um bocado por aí. Eu acho que esta conversa de PC e consolas acaba por ser um pouco aquilo que encaixa na personalidade de cada um e aquilo que é o benéfico para cada um. Nós já tivemos uma vez um podcast com os gajitos do Salão de Jogos, e se eles nos estiverem a ouvir, olá, tudo bem convosco? Boa noite. Tivemos um podcast com eles e estávamos a falar do nosso início de como jogadores e tudo, em que eu disse, olha pá, eu comecei nas consolas e por causa disso a consola para mim sempre fez mais sentido. E se calhar é por causa disso que eu me foco na consola. E também porque sou preguiçoso, admito. Que a maior parte é por preguiça, pura preguiça. Não quero estar a fazer upgrades a um computador de 2 em 2 anos. E acabo por ficar mais pelo mundo das consolas. Prefiro investir e ter as duas consolas da próxima geração. E eu ouvi alguém a dizer que nós não falamos da Switch. Nós já falamos da Switch. Nós Logo no já dissemos primeiro. alguma coisinha sobre a Switch. Uhum. Já dissemos que ela Por também causa tem de uma relevância, então ficou em podcasts passados. É o José. É o José. Estou sempre disposto a falar Não, da Switch. já dissemos que a Switch também tinha uma subscrição mensal para se jogar online. E foi tudo, não é? Que é se há subscrição mensal que não faz puto sentido, é essa. Nunca apaguei. É daquelas cenas que tipo que consegues ter a Switch durante uma vida sem pagar aquilo. Sim, sem vai- pagar não, aquilo. Vai faz começar o sentido, mas- discurso de ódio na Switch, hein? Opa, Não. A Switch é uma ótima Adoro, consola. adoro. Aliás, eu trouxe aqui Estou o a Zelda brincar. como exclusivo desta geração. É não sei verdade, se é lembra. verdade. Lembro perfeitamente. A Switch é uma ótima consola, aliás, eu tenho a minha aqui ao meu lado, que está a maior parte das vezes aqui a apoiar-me. Mas Olha, preciso de um pisa-papéis, pisa-papéis, pode ser uma boa alternativa. por acaso neste momento está em cima de um caderno. Ok. Okay. Mais um pisa-caderno. Olha, deixas-me só acrescentar aqui uma coisa, porque há pouco, quando eu falei que gostaria de ter tudo agregado num só local e não ter que ter a minha conta Steam e a minha conta Epic, há aparentemente alguns serviços, o chat fez questão de me partilhar aqui A o GOG, não é? GOG Galaxy, que eu não conhecia. E que não sei em termos de segurança como é que isto funciona e que mais alternativas é que há, mas aparentemente uma das vantagens, lá está, também de ser computador, é que do nada temos acesso a este tipo de programas onde podemos agregar todas as contas, todos os jogos que nós temos e lista de amigos num só software, o que não deixa de ser muito curioso e achei por bem referir aqui, porque em erro eu diria que não havia solução, mas afinal há. Ok. Mas estás a Há ver, sempre, tens a esse questão do software. PC é essa, há sempre uma solução. Exatamente. Mas é uma Alguém solução para um arranja. problema que foi criado Exatamente. por Há um eles. maluco qualquer. Exato, há sempre um Há um maluco maluco qualquer que qualquer que resolve se isso. lembra e vou fazer um programa aqui para desenvolver isto. Correto. É um bocado por aí, porque, por exemplo, essa solução de teres tudo numa única conta, sim, é uma solução, mas é uma solução de um problema que só existe no PC.
Sim, mas, claro, mas claro. que abrange muita gente, não é? É um Sim, problema sem dúvida grande. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas aí está, é uma coisa que é criada para combater uma necessidade que só existe naquela plataforma. Por exemplo, nas consolas, tens tudo na mesma base. No entanto, há uma coisa interessante nas consolas, que é o facto de, por exemplo, eu quando vim de Portugal para aqui, a PlayStation ainda não permitia que tu mudasses a tua store, a tua loja, para a loja do país em que estavas, ou seja, ficavas na loja anexada de onde estava a tua conta original. E isso obrigou-me a ter que criar uma conta nova na PlayStation para poder utilizar os códigos que estava a receber da Electronic Arts, daqui e essas tratas todas. Que é uma coisa que no PC, por exemplo, nunca foi um problema, em que tu facilmente, mesmo na Steam, consegues trocar de loja assim. E é uma coisa que as consolas, principalmente a PlayStation, estava bastante atrás e que só há cerca de 2 anos atrás é que pôs essa funcionalidade. E é Depende essa dos muita sistemas. conversa de muitas pessoas em relação ao PC e às consolas, é que as consolas parecem que estão constantemente a correr atrás do PC. Vocês acham que esta geração estamos a ver uma ligeira mudança nisso? Vocês acham que vai haver alguma altura em que o PC vai ter que correr atrás da consola ou isto nunca vai... Eu acho que não. Acho que a consola é que vai andar atrás do PC. Exato, o desenvolvimento da sempre. tecnologia vem sempre do PC para a consola. Yeah. Tanto que o PC mensalmente tem atualizações e a consola 5 em 5 anos, 6 em 6. Então Sem dúvida. acho que vai ser sempre a consola atrás do PC. É mítica também acho que conversa de que as consolas é que estão a parar o desenvolvimento dos PCs. O que é que vocês acham disso? Vocês como malta que Não joga tá. em PC? Tem estado a fracassar, então, porque os PCs estão a desenvolver bastante. Pois, eu acho por que. exemplo, a nível de jogos, por exemplo, tem jogos que são construídos na consola e para consolas e depois são horrivelmente optimizados para o PC. E tu depois tens comunidade de modders e por aí fora a tentar dar-te a experiência que o pessoal das consolas teve. Ou tem jogos, por exemplo, que no PC têm muitos mais bugs na consola porque foi quase um afterthought daquilo que devia ser desenvolvido. Dá um bocado a ideia de que para a indústria dos videojogos o primário é a consola, porque é aí que se faz a maior parte do dinheiro. O PC é o secundário. Tens aí aquela vertente que é uma coisa que o pessoal com o sistema operativo, Windows ou Macintosh, que é, tu tens um sistema que é desenvolvido em cima daquele hardware, está todo otimizado para aquele hardware, e é o melhor sistema do mundo, é a melhor coisa. Não, é só porque está otimizado. E o Windows está otimizado para quê? Para nada. Tem que ser a pessoa a fazer a configuração, a otimizar, a fazer tudo, ponto a ponto. Aquilo é feito para o genérico do PC, não tem um hardware específico, não tem nada. Ao contrário do Macintosh. Ou das consolas, que são sempre um hardware específico. Sim, exatamente. Era isso que eu queria dar como paralelismo, que é, tu tens no PC, tens vários setups diferentes, mas a consola é só aquilo. Pois. É muito mais fácil tu desenvolveres dentro de um dev kit para uma consola que sabes com aquilo que contas em termos de hardware e afins, do que desenvolver para um PC que não sabes o sistema operativo que ele tem, a versão que ele tem, não sabes o hardware em si que ele tem para processar aquilo. Tens que fazer sempre por baixo. Há uma conversa interessante ligada ao Cyberpunk. Nós esta semana na Portal Gamer Podcast falamos do atraso do Cyberpunk. Se quiserem saber um bocado mais das nossas opiniões, é só verem na lista de podcasts, se não estiverem a ouvir num podcast, que está logo diretamente abaixo, acho eu. Mas nós falamos do atraso do Cyberpunk porque, segundo as pessoas que estão a trabalhar no jogo, um dos problemas está a ser o facto de eles estarem a desenvolver o jogo para 9 plataformas diferentes. Ou seja, pela primeira vez não tens simplesmente é para a consola desta geração ou para a consola daquela geração, não. Tu dentro de gerações tens subdivisões de consolas. Por exemplo, o Cyberpunk está a ser desenvolvido para funcionar numa Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 base, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, PC e Stadia. Ou seja, é um conjunto de consolas e plataformas O Stadia vai ser giro. que... Uma razão para esse jogo só ser em 2077. É, não é, Borges? É demasiado. Eu acho impossível eles terem 9 equipas distintas a trabalhar para cada sistema. Sim, deve ser um pincel construir aquilo. E haver sinergia entre elas, não é? Como é que tu estás a trabalhar o mesmo projeto para 9, não é? Ou tens um gajo Tu tens de ter a mesma experiência em todas as plataformas. A tua experiência tem que ser a mesma, não pode ser prejudicada por causa de estás numa plataforma diferente. Claro. eu acho isso muito difícil. Desconfio até, mas é o Cyberpunk.
Vamos ver, não é? Vamos ver. Mas é um Ver bocado cá por aí. fora, Opa, eu acho que eles até ao final do ano ainda vão acrescentar a Switch lá no meio. Mas olha, já que estamos a fazer para Olha, isto tudo, falar metem a nisso. Switch. Não, mas olha, a Switch agora cloud? começa. Exato, exato. E o Resident Evil 3 acho que vai a caminho da Switch em cloud. O Whitman e o control Resident já Evil lá vão está. começar. E o controle acho que já está. Pá, Yeah. é uma inovação. Porque isso leva-nos a outro ponto, Switch. que é, há um bocado nós estávamos a falar do pessoal que joga consola pelo facilitismo e os que jogam no PC por causa dos frames e por causa dessa trata toda. Onde é que vocês acham que se encaixa estas novas consolas de serviço cloud gaming, que te podem oferecer a simplicidade de uma consola com os gráficos e performance de um PC? E a portabilidade. E a portabilidade. Uma portabilidade, acho que é o. Sei lá, eu não recorro muito a isto, mas transportes públicos. Eu não sei se Para vocês mim viram seria um os sonho. rumores Então esta é- semana em que existe uma penzinha agora da Microsoft que está a ser desenvolvida que supostamente será para recorrer xCloud e Game Pass em qualquer televisão que tu tenhas que possas ligar a pen. Como é que Exato. isso funciona a nível de ligações à internet? Porque tu vais estar a jogar por cloud, certo? Funciona quase como o PS Now. Como é que vai funcionar essa portabilidade? Se tu estiveres no metro com dados, ou se estiveres ligado a um Wi-Fi do hotel, até que ponto é que tu vais conseguir jogar aquilo com E eu acho que qualidade? vais ter limitações no jogo que vais poder jogar e não no facto de poder jogar. Eu acho que, por exemplo, jogos como Minecraft e assim que te peçam menos da performance da internet, vais conseguir jogá-los na mesma, mas por exemplo, se chegares a um hotel e ligares e a tua velocidade não estiver de acordo com aquilo que devia ser, não vais poder, por exemplo, jogar um Gears ou jogar um Halo. É isso. Por exemplo, eu experimentei o Forza Horizon 4 no telemóvel e experimentei-o em minha casa com o meu telemóvel super chinês ligado à minha net normal e aquilo rodou mal, e depois experimentei num iPhone ligado ao 5G e aquilo de facto rodava com uma qualidade impressionante. Por isso é que lá está, até que ponto é que essa portabilidade vai ser possível, tendo em conta a velocidade de ligação. Claro. Mesmo Está sempre que muito parece dependente da crucial net, ainda. ponto. Não é? Mesmo que se elimine. Desculpa lá, estavas a falar, João, desculpa lá. Não, estava a Eu quero dizer, é perfeitamente dependente da tua ligação de internet, do teu receptor da internet. Mas havendo o 5G, havendo essa evolução, acho que estamos a caminhar para sei lá, quando o Cyberpunk sair, eu acredito que já toda a gente consiga jogar qualquer jogo com a net mais rápida, porque Cyberpunk vai sair em 77. Nessa altura também os Nós carros aí- já voam, não é? Yeah, na altura a internet está em todo. Tu és uma antena de internet, estás na boa. Exato. Tu vais ter um Não, mas, por pacote de exemplo, mel. mesmo que eliminemos a parte da portabilidade, mesmo que eliminemos a parte de poder jogar em qualquer lado, só o facto de poder jogar sem necessitar de uma consola, mas com a performance de um PC, isso é algo que torna as coisas mais apelativas. Porque, por exemplo, para mim, se for um serviço que funciona e que não seja um serviço com uma subscrição parva como a da Stadia, faz sentido. Faz todo sentido. Por exemplo, se for um Game Pass através do xCloud, para alguém que simplesmente joga casualmente e quer ter essa experiência de ter tudo e não ter que se preocupar com hardware nem nada disso, por 15€ por mês podes começar a jogar tudo. Mas eu acredito que esse seja o futuro, não é grandes questões de hardware, é ter sim um dispositivo com ligação à internet onde consiga jogar tudo. E o futuro é daqui a quantos anos? Só para- 2077. Ou seja, o futuro é amanhã ou estamos a ver Pelos isto para 2070? Eu Nós acho que podíamos o futuro começar a está cada vez mais substituir a próximo, conversa. principalmente com o serviço de xCloud. O futuro é sempre amanhã, não é? Pois, Olha, nós podíamos começar a mais tarde trocar. ou mais cedo será, mas Sim. temos aqui um facto que é, vocês já têm a PlayStation Now, faz isso. Vocês não têm que ter nenhum computador com hardware idêntico ou equivalente à PS4, o PS3 já é difícil um computador ainda assim, mas vocês conseguem jogar lá. E não têm o hardware XPTO, têm uma ligação à internet. Os servidores estão a aguentar isso tudo. O único. Eu acredito que o futuro, não desta geração que aí vem, mas da próxima, Ok. seja isso, seja stream gaming. Ok. O único senão é o Acho que tempo de nunca resposta. vai ser completo stream gaming. Nunca vais como é ter. óbvio. Não tens o serviço tempo de completo. resposta para o competitivo, que também tem um peso muito grande no gaming. Sim, Não mas achas? aqui olhando, por exemplo, para a questão da consola, também há uns anos ninguém dizia que o digital ia ter o impacto que tem ao ponto de lançarem uma consola só para digital e agora acontece. Sim, Ok. sim. Mas aí está, aí é de eu estar a falar da pen da Microsoft que supostamente vai ser lançada, em que ninguém diria que ias ter esse serviço por parte da Microsoft, em que irias ter um hardware desenvolvido só para te focares no digital, para tornares qualquer aparelho de tua casa que tenha um ecrã
numa possível consola, numa possível forma de jogares, basta teres uma ligação à internet. Porque de repente já não precisas da Series X ou seja do que for, só precisas de uma ligação à internet, ligas aquilo à tua Smart TV, joga à vontade. Na verdade, eu tenho ideia, já temos tocado nesse ponto várias vezes nos podcasts atrás, mas em termos de piada, que era o caminho que eles querem levar é terem o serviço deles em qualquer dispositivo, que até brincamos que no frigorífico jogar. Exatamente, Exato. lembro. Isso é só uma prova que é o caminho que eles estão realmente a seguir. Somos visionários. Pá, não, mas. Não, nem tanto. Não Mas sou não visionário, tanto, mas eu gosto imenso da abordagem centrada no ecossistema e centrada em mais jogadores a jogar e não centrada onde é que estás a jogar. É mais o que interessa é os números de pessoas a jogar e não onde é que elas estão a jogar. E acho isso uma abordagem muito interessante porque acaba por diluir por completo a linha entre consola, PC ou digital. Nada disso interessa, o que interessa é que estás a jogar. E eu acho que isso é uma abordagem bastante interessante e bastante inovadora na forma de ver. Acho que nós já estamos a falar um bocadinho. João, queres passar pelo chat e vamos vendo o que é que o pessoal anda a dizer? Sim, para depois nos voltarmos a centrar um bocado mais no terror. eu tenho aqui um produtor no bolso, eu já o vou tirar, porque o produtor tem estado a acompanhar o chat e ele vai querer falar de coisas, mas eu queria só acrescentar que essa parte do cloud gaming, também tinham falado nisso aqui, o Slick no chat falou disso agora, e eu queria só acrescentar uma parte que é... nos videojogos, atualmente, pelo menos eu noto muito, e noto também pelos meus visualizadores, quando nós estamos a jogar um jogo, eles chegam, e nomeadamente os mais novinhos, chegam e perguntam, a primeira pergunta que fazem não é boa tarde, como é que estás, está tudo bem? É, qual é que é o teu rank? O que é que eu quero dizer com isto? Competição, competitivo, eu sou bom, eu quero ser melhor que o outro. E o cloud gaming não dá aquele tempo de resposta para a parte competitiva. Isso será a primeira coisa que, se eles querem vingar, nomeadamente assim no target mais jovem, eu julgo que isso será a primeira coisa em que eles têm que focar, que para já parece-me estar um bocadinho distante. E por falar em distante, eu sugeria que nós no resto deste podcast criássemos uma espécie de linhas temporais. Nós temos o presente, temos o futuro e temos o futuro distante. E passávamos a chamar futuro distante como o cyberpunk. Pode ser. Olha, o Tiago parou, foi para um cyberpunk. Ele está num cyberpunk. Eu não sei. Estamos a contar, portanto, com 50 anos, não é? Sim, Ele, sim. ele está bloqueadíssimo. Acima de 50 Sim, sim, anos sim. é o cyberpunk. Tocaste no ponto fraco do Tiago. Exatamente, Yeah. ficou Se por calhar aqui. aconteceu-lhe aquilo que me aconteceu antes de começarmos a gravar. É O meu possível. cabelo morreu. É Ou possível. seja, Pode ter vai dar a acontecido. todos, não é? Talvez. Acontece a Eu todos. espero que É o não a mim, chamado porque calhar a todos. se eu por algum motivo cair, cai toda a plataforma. Acabamos Pronto, aqui. voltamos Se depois, caíres, é o fim, olha, não é? porque não. Voltamos Sim, num sim. cyberpunk futuro. Muito longínquo. Lacalize, Neste caso. diz-me uma coisa. Apanhaste alguma intervenção no chat? Alguma coisa que achas importante? Chamaste? Sim. Estamos aqui Nota-se no. claramente que, Sim. pelo menos a malta que vê esse stream, que há uma superioridade completa de PC PC, ok. e que há muito pouca gente que tenha só consola. Acho que, se me recordo bem, apenas uma pessoa escolheu que preferia consola. Uhum. De 3 ou 4 tem ambos e 70% existe uma maioria que tem apenas PC. Ok. E acho que isso revela-se muito também na stream, porque, neste caso do Santos, porque Perdemos o Tiago agora. perdemos o Tiago, ok. Pronto, foi ao- Este foi Tiago, ao ok. mar. Eu mudei o nome dele aqui no overlay da stream para ex-Tiago Pimenta. É este Tiago. É Já isto, foi. é pimenta, é isso, Já foi. fizeste bem. Já foi, exato. Não há nada a fazer agora. Então mas, é. mas há uma coisa que tu falaste que é interessante, que é, eu também vejo muitos jogadores de consola com os dois, ou seja, acho que são mais os jogadores de consola que têm um PC do que os jogadores a sério de PC que têm uma consola. Exatamente. Não é? Acho que isso também faz sentido. Mas lá está, o PC é usado para tudo, não é? O PC hoje em dia já não é hoje em dia e desde sempre, não é propriamente uma ferramenta de jogos, mas é utilizado para tudo. Por isso é que também toda a gente acaba por ter um PC, não só para jogos. É que criou essa dinâmica de que PC é para jogar. Sim. Eu lembro-me de há uns anos, com um pequeno calhau que eu tinha, jogar era uma coisa que demorava 1 hora, mas era para executar o jogo. E era-se desse, não é? E era-se desse, não deve ser no cartucho.
Ou na, O PC na- acaba um bocadinho por ser também como os telemóveis. Toda a gente tem um. Acaba Exato. Exato, essa Exatamente. acessibilidade. E então aí a marca já vai atrás daquilo que o consumidor tem porque vocês falaram numa coisa que me criou alguma dúvida, que é, eu não sei, não estou a par de números e vocês com certeza estão mais a par disso do que eu, que é, no contexto de desenvolvimento, as consolas serem o que dá mais dinheiro às desenvolvedoras. Isto estou curioso em relação a esses números, gostaria de ver e perceber onde é que de facto há mais... Onde é que a desenvolvedora, por exemplo, eu quero aqui fazer um GTA 6, onde é que me compensa mais, ou em que formato é que me compensa vender mais, se é para consolas, se é para PC? Tenho alguma curiosidade em relação a isso. Eu acho que a ser o developer é tentar vender para o máximo Para o de sítios máximo. possível, não é? Claro, Exato, se conseguires vender nos dois, perfeito. Mas lá está, há jogos que se encaixam melhor num ou no outro acho que, mas lá está, se formos pela parte de marketing e por aquilo que é a parte financeira, compensa sempre lançar para o máximo de plataformas possível. Para avisar que já cá estou, minha gente. Como está? Oh, tudo bem? Como estás? Hã? Peço desculpa, tive um pequeno ataque cardíaco, mas já Já voltei. não é. tá Voltou, bom. ok, pronto. Já É bom, voltei. é bom. Vale é que foi pequeno. Bora? Sim? Então, Não, bora. bora. A cena é. Eu acredito que isto não seja uma utopia típica do CD Projekt. Desenvolver um jogo para as plataformas todas que existam. Sim. Mas o objetivo delas acaba por ser esse, a longo prazo. Não um futuro longínquo. No Cyberpunk. Um cyberpunk. É algo que todos eles querem, é chegar ao máximo de público, colocar a sua marca, Claro. tem este mercado, chegaram a este mercado, marcaram o máximo de jogadores e eles vão se lembrar disto. O Cyberpunk, para bem ou para mal, ele vai deixar a memória em todos. É o jogo que acho que mais adiamentos teve no espaço de um ano. Certo. Sim, nem que seja por isso, não é? Nem que seja por isso. Claro. No espaço de um ano, talvez. Sim, Olá, sim, no Tiago. espaço de um ano. Ele foi apenas no espaço de um ano. Sim, porque tem jogos que têm sido Exato, adiados a vida toda, não é? O meu rico Final Fantasy VII, claro. Exato. Pá, não sei, eu fui tomar um Entretanto, café e tu vocês morreste, continuaram a conversa, por morreste. isso eu não sei o que é que aconteceu. Não, o Lega explicou mais ou menos como é que estava a posição do site. Existe uma grande do stream, Do chat. existe uma grande maioria para PC. É engraçado ver que poucas pessoas têm só consola, existe algumas pessoas também com consola e PC, mas maioria PC. Foi isto que tu perdeste. Né? Isto a realidade da Twitch, neste caso aqui deste canal. Sim, exato. Não sei se há mais alguma coisa, Lega. Pá, isso acaba por fazer sentido, porque eu acho que a maior parte do pessoal que usa Twitch usa no PC. Também. Por isso já tens o Mas não hardware ali só. disponível. A Twitch também já só corre numa televisão, não é? Hoje em dia já só precisas da aplicação para conseguires ver um stream. É curioso que eu por isso, tenho dados por sobre isso. isso. Se eu procurar, eu tenho dados sobre isso, porque ainda, acreditem ou não, deve há uma ser. boa percentagem mobile. Mas pronto, não é para aqui sério? chamado. Sim, há uma boa percentagem mobile. Eu achava que, pronto, era a esmagadora maioria PC. Depois eu acho interessante no PC, porque no PC nós ouvimos falar muito desta coisa da Master Race, o que nós queremos é 120 frames por segundo ou mais, o que nós queremos é gráficos 4K ou 8K, temos essas velocidades todas, mas depois tu vais ver e a maior parte do pessoal que se identifica como jogador PC não tem acesso a essas coisas. Não tem isso. A maior parte daquilo que são os PC gamers usam-no para jogos mais básicos, não andam a jogar jogos bastante exigentes. Andam a jogar Fortnite, andam a jogar Minecraft, andam a jogar alguns free-to-play, andam a jogar LOL, andam a jogar esse tipo de jogos. A maioria dos jogadores de PC não são os jogadores que têm aquelas máquinas todas avançadas que permitem esses 120 frames por segundo Atenção, e esses 4K e por aí fora. o mundo competitivo, o hardware não é nada que a malta está habituada, aquilo é uma coisa muito específica. Tanto em monitores como as máquinas e os periféricos todos. Aquilo é muito específico, é normal que um jogador casual na sua casa não ande todo apertado, todo cheio de efeitos e pá, eles querem mais LEDs e RGBs e coisas do género, que isso é que é bonito. Isso é que dá FPS, dá um boost ao jogo que é incrível. Agora, a performance mesmo, pá, eles tiram-na dentro do possível. Nunca, digo eu, do pouco que eu conheço, não num ponto de vamos jogar isto, vou aqui só depois do trabalho dar uns tiros, mas quero isto em modo competitivo. Quero jogar isto mesmo em competição,
a viver isto como se fosse a minha vida. Pá, não. Acho que a malta tem o equipamento para ir lá, dá uns tiros, diverte-se, tem aquela satisfação do fim do dia e estão felizes. Acho que não vai ser 120 ou 240 ou o que seja de FPS que lhes vai tirar esse proveito. Mas os RGBs, isso RGBs é outra coisa. É curioso que eu já tive inúmeras vezes este tipo de conversa com parte das pessoas que aqui passam e a opinião é um bocadinho mista. Existe de facto malta que acha que para jogar e para jogar bem só com aqueles 200 e não sei quantos hertz, luzes RGBs e sou pro player e o meu rank é o maior. É sério, isto é verdade. Existe. Só para o nível 3. É certo, é verdade. Para mim, que sou quase cego e um pitosga, eu nos 75 FPS estou ótimo. Mais do que isso eu não noto diferença. Somos dois, Borg. Pois, eu acho que nós somos mais apreciadores do vinho do que propriamente os consumidores do vinho. Estão-me a fazer entender. É um bocadinho isso, porque nós gostamos de desfrutar e ter uma boa experiência ao longo de um jogo. Enquanto que muita malta, e se calhar está aqui o Tiago que tem mais conhecimento, aliás tem todo o conhecimento em torno disso e eu não tenho nada, em termos da malta mais jovem, vem buscar um bocadinho aqui aquela injeção de dopamina e de felicidade ou ganhar coisas ou provar que são melhores que os outros. Portanto, o lado competitivo está muito forte. Isso acaba por ser um bocado toda a gente, não? Eu acho que não é só a malta nova, é a vertente de competitividade e é a vertente de tentar ser alguma coisa ou aquela procura da validação. Exato. E o rank para muita gente dá validação. Por exemplo, temos pessoal com o rank, temos pessoal com os troféus, temos pessoal que simplesmente é pela. Okay, não é para ti, Borgas. Mas o troféu é uma conquista pessoal. Tu é uma conquista pessoal. Não é? É uma coisa tua. Não, tu não vais. Exatamente. Não estás a ganhar para ser melhor do que os outros, estás a ganhar para ti, para teres os teus troféus que gostas de os ter. Mas por exemplo, há uns tempos atrás houve uma. Eu tenho isso em privado, fica só disponível para amigos. Eu nem meto isso público assim por causa disso. Okay. Tu gostas mesmo de skins, não é, Borgas? Para ti é tudo pelas skins. Eu nem sei como é que vou fazer agora com a nova temporada do Fortnite. Eu vou ter que abdicar. Comprar tudo. Já vimos descobrir que o Borgas tinha um Instagram privado em que ele só mete as skins dele. Só para os amigos chegados. Mas o que eu estava a dizer, há uns tempos na Microsoft, na Xbox, cada troféu que tu ganhas ou cada coisa que tu ganhas lá dentro recebes gamer points, e haviam pessoas a criticar outros jornalistas e por aí fora porque eles não podiam falar da Microsoft ou não podiam falar da Xbox porque tinham abaixo de X gamer points, porque não eram verdadeiros gamers, porque não tinham ganho troféus suficientes e por aí fora. Existe todo um culto criado à volta daquilo que pode ser usado para te mostrares como superior. Ou é porque eu porque tenho mais gamer points é porque sou melhor que tu, ou porque tenho mais troféus sou melhor, ou porque estou no rank mais alto sou melhor. E existe essa validação, seja de que plataforma for, seja do que for, essa competitividade destrutiva, é o que mais existe. E a verdade é que os jogos e o desporto partilham muito essa vertente, por muito que as pessoas não queiram admitir os videojogos como um desporto, ou os esportes como desporto, a verdade é que essa base é comum às duas. Claro. Yep. Não sei se vocês querem agora saltar para porque eu sei que já falámos aqui de PCs, consolas, nossas opiniões, coisas dessas. Eu já fiquei um bocado mais amarelo desde que isto começou. Então agora para falar de jogos de terror. Já estou amarelo, já estou amarelo. Baixa aí a luz. Não, ele até ligou a luz para não ter medo, para se sentir confortável. Eu já fui ligar a luz já por causa disso, que é para me preparar para aí vem. Porque esta semana foi a semana de Halloween. Nós tivemos ontem o dia de Halloween, para quem nos está a ouvir na segunda-feira foi no sábado, dia de Halloween, e este mês costuma ser prendado pelo terror e o horror e pessoas a assustarem-se umas às outras, ou seja, coisas parvas. Então nós decidimos esta semana, neste podcast, falar um bocado sobre isso. Um tema que nos assustou já falamos, que era o PC e consolas. Agora passamos para outro tema, que é jogos de terror. Vamos começar primeiro com a primeira pergunta, que é: por exemplo, João, jogos de terror, para ti, sim ou não? Claro só rápido, sim ou não? Sim. Muito rápido, sim. Borgas, sim ou não? Sim. Gonçalo, sim ou não? Yeah. Já não é uma resposta. Sim. Era a resposta múltipla, sim ou não, reprovaste. Sim. Claramente sim. Tiago, sim ou não? Não, obviamente, porque sou uma pessoa decente e uma pessoa com a sua sanidade.
Mas, por exemplo, para vocês, o porquê do sim? O que é que vos atrai? Eu escrevi um artigo para a Portal sobre a psicologia à volta dos jogos de terror e porque é que o pessoal jogava jogos de terror, mas eu quero saber o vosso take. Porquê é que vocês gostam de jogos de terror? Isso é para o João. Eu sinto que o João vai João, pegar sim, nisso. sim, João. Sabes, por ti tu até és streamer, por isso há quase um dever que tu tens que o jogar, faz parte da profissão. Exatamente. É assim, mesmo como pessoa ou como streamer, a minha opinião é exatamente igual. Portanto, neste caso, não vamos ter uma dupla opinião. Eu sinto-me como duas pessoas neste podcast. É o Eu João acho imensa streamer. piada que o João tem que dizer como pessoa, não vá uma pessoa confundi-lo com um candeeiro. Oh, E exato. de repente achar, pá, ele pode estar a dar a opinião dele como um teclado, eu não sei, estou a ficar um bocado Exato. confuso. Eu Pode pensava que acontecer. streamer era só um robô, afinal. Um Era uma pessoa abajur por ou qualquer trás. coisa assim do género era muito bom. Mas bem, eu, portanto, como ser humano e não como um abajur, eu sinto que jogos de terror são muito interessantes. Eu estou até a escrever sobre isso também na Portal, por causa de um jogo que é o Little Hope, que eu tenho a certeza absoluta que vou poder falar sobre isso mais adiante, sem vos roubar aqui muito tempo de antena. Eu vou resumir da seguinte forma: eu jogo para ter experiências, certo? O terror é uma experiência muito ligada com aquilo que eu sinto emocionalmente e fisicamente. Portanto, sinto terror porque me faz sentir. O jogo faz-me sentir de maneiras diferentes que eu não sinto num shooter ou que eu não sinto num jogo de plataforma. Portanto, sim, porque é uma experiência diferente. Agora, eu tenho um problema enorme, que é, como eu sei que aquilo não é real, eu não tenho assim tanto medo e então não consigo desfrutar, mas isto também é no cinema, não consigo desfrutar inteiramente como aquelas. Eu adorava ser aquela pessoa que quando vê uma bruxa fica com medo da bruxa, mas eu não tenho essa sensação. Portanto, Sim, quando vês a Maia na SMTV, tu fica um bocadinho. sim, e ao vivo também, já tive a possibilidade de estar com ela e corri, bati o meu recorde de velocidade em 100 metros. Fora isso, sabes, eu já trabalhei para ela, é verdade, e corri, e foi uma correria. Portanto, Isso era a tua vida na altura, ainda está aqui metido. é verdade, desculpa. E por acaso, meio que não interessa. Bom, o jogo, isso é uma história para o meu abajur contar, não eu. Até me perdi, pá. Onde é que eu ia? Mas estavas a dizer bem, eu estava a gostar. Não estavas pois- a dizer que não consegues desfrutar por completo porque Exato. vês aquilo como algo irrealista. E então não tenho aquela emoção do medo ou do transpirar ou suar das mãos, físico ou até emocional, que me faça viver a fundo. Eu tenho andado à procura disso e a investigar cada vez mais. Sei que há uma coisa que resulta comigo, que é o formato jumpscare, os sustozinhos. Epá, isso é fantástico. E então eu depois fico com medo de ter os sustos. E a minha presença ou a imersão que eu tenho neste tipo de jogos é brutalíssima por causa disso, porque o meu estado de alerta fica ali no máximo e eu estou a viver este jogo de uma maneira completamente diferente de qualquer outra. Portanto, eu diria que é o formato talvez mais intenso de experiência e gameplay que eu posso ter. Ok? E depois, a propósito disso, eu posso falar sobre o formato de jogos que eu gosto e que eu experimentei sobre isto, mas eu passava-vos a palavra para não me alongar, senão fico aqui meia hora a falar sobre isto, porque eu fiquei muito fã e estou a ficar cada vez mais Muito fã. obrigado. Força. Tiago, tu que gostas muito de terror, Borges, por para exemplo. ti, o que é que te atrai? Porque eu sei que tu ainda agora compraste uma coleção de jogos de terror. O que é que te atrai nesse género? Sim, eu meio que aproveitei bem a promoção de Halloween da Steam. Uhum. O que é que me compraste? atrai? Muita coisa. Eu não posso ir aqui que a minha mulher pode estar a ouvir isto. Ok, Ela é que me mataria a seguir. ok. Eu disse jogos de terror, Borges, atenção. Sim, Vai sim, lá, sim, o que é que sim, sim. Pá, tudo que é vertente de zombies, para mim passa da questão de terror. Aquilo não mete medo a ninguém, nem por isso eles correm. Aquilo é só estúpido andar a disparar contra alvos que se mexem a balancear. Mas eu fui buscar o Resident Evil pela questão. Dito isto, coerência. dito isto. Isto porque, meu, a história do Resident Evil é pá, das melhores histórias contadas. Mas olhando para toda a sequência e sem fugir dos personagens principais, ou seja, estamos a contar do 1 até ao 6 e o 7 e afins não existe.
Já não há Leons, não há nada lá no meio. Desculpa interromper, mas dizem que o do 7, pelo menos aquilo que me disseram, e é um dos que eu irei experimentar, o 7 é o mais assustador, aparentemente. Eu joguei o 7, é fixe. Mas, Ok. mas aquilo que ele está a dizer é verdade, não entra na história, na história principal do Ok, Resident Evil. ok, desculpa, Mas o jogo é Borges. muito bom. Eu já vou falar Não sobre partilham o ele. mesmo universo? Como é que te sentes por Obrigado ser interrompido validares- por um validares a abajur? minha informação. Desculpa. Não, tranquilo. Era preciso, eu senti que precisava. Era porque o pessoal aqui é desconfiado. Partilha o universo, mas não as personagens principais. Ok, Exatamente. obrigado. Aquilo é um nome de franchising apenas. Ok. Pá, o que é que um jogo de terror me chama? Pá, não é a categoria em si, é a história. É a história em si que me chama, porque o medo só é medo até o superares. Pá, e o que é que tens ali de medo? Pá, nada te vai sair do ecrã. E com esta teoria, e eu deixei crescer a barba à pala disto, a minha passagem de ano foi justamente a passar em VR o Resident Evil 7. Deve ter sido lindo. O homem ficou tão traumatizado que nunca mais cortou a barba. Exato. Entre o álcool e o VR, a experiência foi brutal. Ok. Mas aquela, sim, de facto, a cagaça. Porquê? Eu estava com uma malta muito idiota que sabia exatamente os timings do jogo, quando alguém te ia saltar para cima ou ia aparecer, e tocava-te. Ok. Com o VR estás naquela imersão constante. Yeah. Então a coisa ali deu realmente alguma pica a jogar o jogo de terror em si. Tu tiveste um HD VR full sensorial. Aquilo foi uma coisa muito mais à frente. Imagina o que é, agora em diante vais à loja, compras o Resident Evil e vem na caixinha, vem um ser humano, um chinesinho, qualquer coisa, que te prega sustos enquanto estás a jogar. Hã? Isso é Que o te próximo agarra. passo no tráfico humano, João. Estás a dar muitas ideias. Ah, desculpem. Mas eu vou apontar na mesma que eu gostei. Pode ver no mercado. Não é má, a ideia não é má. Pois. Então, posto isto, para mim o jogo de terror, pá, não é propriamente o medo, um pouco por aquilo que o João está a dizer, é que nem o jumpscare, porque quase sempre vem associado com um pequeno som ou uma dissonância antes, pá, não dá para teres um susto real se estiveres com imersão naquele jogo. Porque tu percebes que estás a andar, tu vai da calma e depois começa aquele violino ou piano, o que é lá do fundinho, e salta-te alguém à frente. Pá, espetacular, não estava nada à Estás sempre à espera, não é? Sim. Yeah, mas eu digo isto para jogos como digo para filmes. Yeah, Para mim é filmes. só mais um filme, estou a ver aquilo pela história. Não estou a ver pelo tipo de filme. Yeah. Então por isso é que para mim o jogo de terror não faz qualquer diferença ser terror ou não. Antes, Gonçalo, e para ti? Qual é Não, a mística à volta disso? Eu também estou um bocado com o Borgas na parte em que não é propriamente o estilo, ou seja, porque se eu tivesse um grande amor pelo estilo, eu sinto que iria jogar todos os jogos de terror que saem para o mercado, e isso não acontece, é capaz de ser dos estilos em que eu jogo menos, mas há certos jogos que são bons jogos, e esses jogos merecem ser jogados e eu quero jogá-los mesmo que sejam jogos de terror. Isso aconteceu com o Resident Evil 7. Os Resident Evil é aquele jogo que eu gosto sempre, porque lá está, para mim também não é terror, é algo diferente. Sinto que desde o remake do 2 que o som do Resident Evil sofreu um enhace incrível e começa ali a criar alguma coisa, começa a criar algum receio, porque tu estás sempre a ouvir qualquer coisa dentro da casa. No remake do 2 estás sempre a ouvir ou ouves qualquer coisa lá em cima ou lá em baixo e estás sempre, ok, o que é que vai aparecer agora? E pode ajudar nesse setup do jumpscare que o João tinha dito, mas já acabas por estar à espera disso e não cai tanto também no jumpscare. Mas não é pelo estilo em si, eu gosto de jogar bons jogos e nesse caso se um jogo for bom mas for terror, eu vou jogá-lo na mesma. Prefiro aqueles em que tenho hipótese de matar alguém, não gosto tipo Outlast em que ando só com a camarazinha a fugir e não sei o quê, não é propriamente o meu estilo de jogo andar a fugir de outros bichos, mas gosto da parte de poder fazer diferente, por assim dizer, mas não é o meu estilo de jogo favorito, mas jogo jogos de terror por serem bons, lá está, alguns deles. Ok. E é basicamente No isso. meu caso é aquelas coisas que, por exemplo, filmes de terror gosto de ver filmes de terror, Eu não tenho paciência quase para filmes de terror. gosto de ver um bom filme de terror. Por exemplo, gosto imenso do It, gostei do primeiro, gostei do Chapter 2. Ontem comecei a ver
que ainda não tinham visto, que era Cabin in the Woods. Comecei a ver esse ontem. Engraçadito. Jogos de terror. Pá, não é de todo para mim. Toda a antecipação, toda a parte emocional à volta de um jogo de terror, todo o facto de que a sintomatologia que tu sentes quando estás a jogar um jogo de terror é muito similar à ansiedade. Porque é aquela antecipação do susto, é quase a mesma coisa que tu sentes quando estás a ter perto de um ataque de pânico, é o coração a palpitar, começas a ficar mais focado, tens aquele shot de adrenalina que depois pode dar para a euforia quando aquilo acaba, etc, etc. Mas todos esses sentimentos, toda essa parte, não me agrada ter que ficar com isso durante um período longo de tempo a jogar um jogo. Essa situação só acontece porque estás predisposto a tal, certo? Não, porque é uma resposta inconsciente do teu corpo. É uma resposta, é o teu instinto de sobrevivência que acaba por entrar em funcionalidade. Tu sabes que te vais assustar, sabes que há um momento em que te vai provocar algum susto. Eles e tu não próprios gostas da preparam isso. experiência. Desculpa, João? Eles próprios, num dos jogos que eu andei a jogar, o Until Dawn, nós vimos em stream o Making of, e eles preparam precisamente essa antecipação. Eles querem que tu Mas, por saibas que exemplo, te vais assustar. o Until Dawn é um jogo que eu acho super calmo e super tranquilo. Eu adorei jogar o Until Dawn. Ok. Porque eu acho que aquilo que o Until Dawn oferece é muito mais parecido a um slasher. Tipo jogos tipo Sexta-feira 13 e por aí fora, Correto. que é muito mais centrado no gore e por aí fora. E que tu gostas Tens um mais, não é? jumpscare, mas é tranquilo. Mas, por exemplo, jogos como o Resident Evil, em que tu não sabes o que é que vai acontecer. Resident Evil 7 mais do que os Resident Evil anteriores. Por exemplo, Silent Hill e por aí fora. Aquele terror psicológico em que tu estás constantemente à espera que aconteça alguma coisa. Nunca sabes o que é que vai acontecer. Nunca sabes em que situação é que vais estar. Acaba por pôr numa situação de estado emocional que não é toda agradável. E depois tem ligado a várias coisas. Eu acho que se der para ficar no chat o link ao artigo que nós escrevemos sobre a psicologia por trás dos jogos de terror. Nós falámos sobre ele ontem, mas sim, eu vou Ótimo, enviar. para as pessoas darem uma vista de olhos, que eu acho que explica um bocado o porquê que tu podes ter sentimentos positivos anexados a isso ou sentimentos menos positivos anexados a isso. Porque se tu tiveres uma boa experiência no jogo de terror e logo a seguir tiveres uma situação social até bastante favorável, por exemplo, como o Borga estava a dizer, jogou Resident Evil no meio dos amigos, tudo na galhofa, ou seja, quando ele tinha aqueles picos de ansiedade, a seguir vinham picos de euforia porque ele estava num momento contente e o terror fazia com que esses momentos felizes fossem aumentados ou ampliados. Se tu tiveres uma situação que não é tão positiva a seguir, vamos imaginar que tu jogas um jogo de terror e logo a seguir acabas de jogar, recebes uma mensagem da tua namorada a dizer que acabou a relação. Isso que tu vais sentir, esse sentimento negativo que tu vais sentir, também vai ser ampliado pelo jogo de terror, por aquela sensação de euforia ou por aí fora. Pá, isso faz com que as pessoas às vezes se afastem um bocado de jogos de terror. Para mim é simplesmente que eu não gosto da sensação. Pá, já chego a ter que lidar com a minha ansiedade no dia a dia, ter que provocar a minha própria ansiedade para ter que lidar com ela. Pá, não, obrigado. Mas não achas que é bom? Porque eu sinto isso e identifico-me perfeitamente quando falas em ansiedade. A sensação é gratificante tu saberes que superaste ali uma coisa de mal-estar que era psicológica. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é giro. Porque a verdade é que os jogos de terror, isso é mais uma das coisas que nós falamos no artigo, os jogos de terror acabam por te dar uma possibilidade de tu treinares essa resposta emocional. Ou seja, essa situação de pânico, essa sensação de ansiedade e por aí fora, tu no jogo de terror estás a treinar, estás a ter diferentes experiências controladas em que estás a treinar a tua resposta emocional. E depois podes trazer essas competências para o mundo real, dá-te ali um certo ajuste na regulação emocional, o que é ótimo. Mas, por exemplo, para mim eu vejo como não necessário. Okay. Já chega, tipo, olha, se eu quiser estressar-me, vou jogar FIFA, vou jogar o Ultimate Team, a passar um bocado já estou a bufar por todos os cantos, que já me apetece mandar tudo abaixo de Braga. Mas não, o jogo de terror sempre foi uma coisa que a mim nunca me interessou muito, até porque eu não acho as histórias dos jogos de terror nada por aí fora daquelas que vi. Okay. Acho que tens uma ou outra que são boas, mas nunca houve nenhuma que fosse, olha, tens que jogar porque é fenomenal. Tirando o Silent Hill 2. O Silent Hill 2 é capaz de ser um dos jogos que eu mais me arrependo de não experienciar a história por total, porque eu acho que a nível de terror psicológico aquele jogo é fantástico. Eu não sei se é possível pormos uma poll no chat para ver se o pessoal joga ou não jogos de terror e termos um bocado a ideia dessas pessoas que te veem. Senhor produtor, legalize. Espera aí que ele está aqui no fundo do bolso. Senhor produtor. Que sacadíssimo. Claramente que, por incrível que pareça, há muita gente que gosta de jogos de terror e houve apenas 5 pessoas que votaram que jogam jogos de terror. 5 Tiagos. Não, 5 vezes. Fui eu que votei 5 vezes.
Eu não duvido disso porque temos que meter isto numa perspectiva que estamos na stream do Streamlab. Então, Exatamente. eles estão habituados ao terror diário. Eles têm que estar mesmo. Estás a falar de jogos ou da minha pessoa? Eu acho que de não, eu, não, como não, candeeiro, não, criar não, terror às não, pessoas. Não, pá, mas eu acho que é interessante. Eu acho que os jogos de terror oferecem um bocado aquilo que todos os outros jogos oferecem, que é uma oportunidade de escape. É uma oportunidade de poder sentir coisas que não sentes no teu dia a dia, é uma Exato. oportunidade de treinar as tuas respostas, é uma oportunidade de fazer imensas coisas. Não sei, Opa, estás a ver? Eu para isso, que eu mais depressa ia jogar um GT Sport ou uma coisa do género, porque nem sempre agarro num carro e ando aí às voltas a partir coisas. É todos os dias que dás um tiro num zombie. Eu não sei a tua vida privada, Borges, eu não sei a tua vida privada. Quererá isto então dizer que os habitantes da Amadora não precisam de jogar jogos que estão habituados a correr de um assassino ao dia a dia. Abres a porta, está feito. Deslocação, trabalho, casa, é. Ok, É o GTA. Exatamente, poderá não ser num zombie, mas. ok. Pode Parecido. haver a necessidade. Ok. Pode haver. Eu estou a ver uma chamadinha à polícia no final desta stream, é o que eu estou Yeah, mesmo. é o que eu estou a ver. Veja Opa, mas o não, mas Borges acho que é um bocado por aí. Acho que a relação com os jogos de terror é como a relação com qualquer outro tipo de jogos. Centra-se naquilo que tu estás à procura e naquilo que tu queres receber do jogo. Pá, para mim simplesmente nunca estive para aí virado. Houveram jogos que eu experimentei, por exemplo, experimentei o Resident Evil 7, joguei os primeiros 10 minutos, achei fantástico. Se fosse pelos 10 minutos, 10 de 10. Por isso É está bom. ótimo. É um bom início de jogo, não é? O Blair Witch joguei mais que 10 minutos. Blair Witch joguei até começar a Blair ficar Witch de noite. é mais E- soft, não é? É um bocado mais soft. É muito soft. É O muito Blair soft, Witch até é. começar a assustar um bocadinho demora em cerca de meia hora, por isso foi basicamente isso que eu joguei. Até aí 10 de 10 também. Gostei imenso de passear um cão no meio do mato. Foi a minha experiência. Sabes que o Blair Witch eu não me assustei tanto porque eu tenho uma vantagem que vocês não têm. E como eu só ouço de um lado, o Blair Witch, eu de vez em quando eu não ouvia, não percebia que ele estava a vir do lado direito, percebes? E então eu andava ali perdido. Então, mas onde é que está o monstro? Isto é suposto ter medo. Eu não sei onde é que ele está, qual é que é? Ele anda à minha volta, anda aonde? Percebes? Tranquilo. Isso que o jumpscare para ti funciona bem melhor, é que tu não te apercebes do som. Mas, que vem mas antes. ouve, mas é verdade. Apercebo minimamente, mas não sei onde é que ele está. E então eu estou meio à hora e pá, levo assim E é aquela sempre do chapada. mesmo lado, não é? Está sempre tudo do mesmo lado. Sim, sim, é verdade. É o João entrar numa casa de terror, só me assustem do lado esquerdo, por amor de Deus. do lado Exatamente, direito. exatamente. Lá direito. Mas olha, Mas é um bocado por aí. Acho que deu para falarmos um bocado de dois temas bastante diferentes um do outro. Não sei se vocês querem ir ao chat ver o que é que o pessoal está a dizer e falarmos um bocado com ele. Lembrem-se sempre que vocês, quando estão a ver o nosso portal acidental que é gravado na Streamlab, vocês podem falar connosco diretamente na stream. Por isso, nos estão a ouvir no podcast, façam favor de se juntar a nós uma vez por mês na stream do Streamlab para verem a gravação em direto do portal acidental, onde vocês vão poder interagir connosco e falar connosco durante o decorrer de toda a stream. Por isso, João, queres dar um saltinho à stream? Como é que está o nosso assistente técnico? sim, assistente técnico, tens aí alguma intervenção do chat que achas que curioso. deves dizer? Sim. Há um ponto interessante que há uma pequena diferença entre o jogar um jogo de terror e ver um filme de terror. O Tiago também pegou nesse ponto. Uhum. E essa opinião existe Existe no bem chat. grande. Sim. Sim, também. Sim, eu li aqui casos de pessoas, neste caso o Fotu referiu que sente essa ansiedade muito mais presente num Exatamente. filme do que num jogo. E eu queria falar sobre isso, Tiago, e pedia-te para tu repetires aquilo que tu escreveste no artigo, porque eu acho que é importante. Gostei muito da descrição que tu usaste, em que tu referes a nossa posição perante um filme ou a nossa posição perante um jogador, porque o jogo obriga-te a seguir aquilo, não é? Exatamente. Podes falar um bocadinho sobre isso. Porque a grande diferença entre o filme e o jogo, aquilo em que eu identifico como o fator diferenciador entre os dois é que tu no jogo tens um papel ativo naquilo que é o desenrolar da história. No filme tu não tens. Tu no filme, se uma secção for demasiado assustadora, ou se estiveres perante por exemplo, aquela música que o Borga está a falar, aquele crescente da música em que tu sabes que no final daquela música, pronto, vais apanhar um susto. Tu podes simplesmente fechar os olhos e ignorar aquela parte, a passar de um bocado aquilo passou, e tu segues a tua vidinha no filme na mesma. Ou se quiseres tirar o som da televisão, estás à vontade, podes fazer o que quiseres. No jogo não. No jogo, se tu sentires aquele crescente da música e souberes, ok, eu muito provavelmente vou-me assustar. Se tu simplesmente parares e pousares o comando, o jogo não progride, estás parado. Ou seja, até tu
teres a coragem para dizer, ok, eu tenho que avançar, eu tenho que superar esta fase, eu tenho que seguir em frente, ou eu tenho que explorar, ou que faças a minha estratégia no Dead Space 2, que é vou fechar os olhos e vou correr este corredor de ponta a ponta, seja o que for. Eu tenho um colega aqui da stream que joga de costas. Ele vai de Joga costas. de costas. É verdade. Isso é uma habilidade do caraças. É. Pá, mas Não são jogos de terror, para não. diz? Diz? Não seria só jogos de terror. Seriam outros jogos. Depois, à partida. Não, mas é um bocado por aí. Tu és obrigado a tomar uma ação como jogador, o que faz com que a experiência seja mais imersiva. No entanto, a diferença se calhar entre os dois é o fator irrealismo. Isso foi uma das coisas que também falámos no artigo, que é um dos fatores essenciais para o aproveitamento do terror nos filmes seria a vertente irrealista. O facto de ele te dar a sentir que é irrealista para tu conseguires cooperar com a situação. Os jogos dão-te mais esse fator do que os filmes. Se calhar tu consegues mais depressa assimilar que um jogo é irrealista e consegues tirar um proveito diferente do que de um filme, por exemplo. Aquilo que já falamos aí algumas vezes, que é a ligação que tu crias com a personagem, Também. tu conseguis criar mais facilmente através de um filme do que de um jogo. Depende. Eu não sei se essa parte da empatia é criada de forma diferente. Eu acho que a diferença aí está, por exemplo, tu quando estás a ver um filme, tu basicamente há uma ligação empática em que tu estás a sentir aquilo que tu achas que aquela pessoa está a sentir. Quando estás num jogo, tu estás a transferir as características de personalidade daquele jogador para ti. É um bocado faz sentido isso? Eu acho que a principal diferença era aquilo que também tu disseste no coisa, que é tu no filme estás quase no lugar do passageiro, não é? Enquanto no jogo tu vais a conduzir o carro, e o facto de ires a conduzir o carro cria também, para mim, mais alguma ansiedade que os filmes não têm essa capacidade. Mas pode depender, lá está. De certeza que há pessoas que veem de forma diferente, e aparentemente no chat temos pessoal assim, mas para mim também acho que é isso. Ou seja, o facto de tu estares no lugar do passageiro ou ires a conduzir o carro, existe uma grande diferença para aquilo que tu estás a sentir naquele momento. Os filmes de terror a mim simplesmente não me dizem nada, mas os jogos de terror dizem. Lá está, acho que mesmo por essa vertente, por ser eu que estou ali dentro e que estou a controlar tudo o que está a passar ali dentro, de certo modo. Isso aí dava para nós falarmos um bocado do efeito de Proteus e essa trata toda, que é outro artigo que nós vamos escrever. Exatamente. Para o site. Mas é super interessante. Que tem a ver com a criação de empatia ou com absorvermos as características da personagem com que nós estamos a jogar. Ou seja, se estiveres a jogar com uma personagem que te é apresentada como Medrica, e se calhar tu sentiste um bocado isso no Until Dawn, tu tinhas diferentes personagens no Until Dawn, tu jogavas de forma diferente com cada uma delas, tendo em conta a personalidade delas? Sim, um pouco, e até a forma como me influencia a tomada de decisão, quase como se eu estivesse centrada na personagem. Exatamente, este gajo é mais arrogante, vou dar uma resposta mais arrogante. Exatamente. Exato. Isso que tu sentiste é o efeito Proteus. É o facto de tu estás a identificar características daquela personagem com base nos dados que te são dados, e tu estás a mudar a tua resposta com base nos dados que te são dados daquela personagem. Deixa-me dizer-te que Little Hope reforça muito mais isso. Porque tu em Little Hope, sem dar grande spoiler, a certa altura é-te recomendado que tu sejas fiel a ti próprio. E então tu tens que de facto tentar ser fiel, pelo que eu percebi, às características da personagem, e então tu ficas mais atento a elas e ainda vives mais a personagem e fazes mais respostas como ela. Ou seja, chega uma parte que, embora tu estejas a conduzir a ação, na verdade tu não estás a tomar decisões como o João, estás a tomar decisões como a personagem X. Sim, eventualmente E sim. aí muda um bocado a tua perspectiva, porque Sim. embora tu estejas a conduzir o carro, na verdade estás a conduzir um Tesla que se conduz sozinho, e tu só estás lá de vez em quando a pôr as mãos no volante Exato, para ver como é que a coisa funciona. exato. Mas estava alguém a dizer para nós falarmos do Silent Hill da PlayStation. Nós já falamos como um dos principais jogos de terror desta coisa. Tu é que chegaste atrasado à stream, por isso a culpa é tua. É sempre, é o Ai a Gaita. Já é conhecido por chegar no final, por se chamar Ai a Gaita e ter sempre a intervenção que nós já falámos. Vale a pena. Todos os podcasts é a mesma história, não é? Não, mas existe mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar a este tema? Existe mais alguma coisa? Senhor dirigente da produção, temos mais algum take que queiras apresentar-te aí do chat? Neste momento não. Neste momento Basicamente não, o que já foi referido por vocês é mais ou menos a opinião deles. Estamos em sintonia Para com a o parte chat. de Então. existir ou não o controlo nos jogos contra o controlo nos filmes. Ok. A opinião é igual. É essa mesmo.
Eu queria acrescentar, mas não sei se tu queres guardar para o segmento depois Tiago, ou se terminamos por aqui a gravação. Eu não sei como é que estamos de tempo. Podemos fazer aqui uma pausazinha na nossa gravação e seguimos depois com uma parte dedicada só ao pessoal que está connosco na Twitch. Isto é mais uma das regalias para quem nos está a ver na Twitch, que é no final há sempre um momento de convívio em que o Borgas traz cervejas e leitões, Certo. e nós ficamos aqui simplesmente a desfrutar de tudo isso e mais alguma coisa. Mas para o pessoal que não vai aproveitar os leitões, queria-vos dizer muito obrigado. Este foi o nosso Portal Acidental desta semana em direto com o Streamlabs. Este podcast sai uma vez por mês, mas o Portal Acidental sai 2 em 2 semanas e um deles é gravado em direto aqui no Streamlabs. Para quem nos quiser seguir e saber o que é que nós andamos a fazer, passem pelas nossas redes sociais em portalgamer.pt ou portalgamer.pt no Facebook, Instagram e Twitter. E se quiserem saber um bocado mais daquilo que nós fazemos, dos nossos artigos, notícias e por aí fora, passem em portalgamer.pt. Foi um prazer estar aqui convosco hoje e até ao próximo podcast. Vemos do outro lado. E até uma próxima. Olha, é Streamlabs. O S não se lê. Exato. Tá? Peço desculpa. Porque não há S. Não há S no nome. Peço Não desculpa. é? Estou habituado ao apóstrofe S. Pois. Não tem mal. O S é silencioso, está aqui chato a dizer. Sabes que eu queria falar com vocês sobre o seguinte, que é, vocês falaram muito em Resident Evil e Blair Witch, e eu confesso que nesse formato de jogo, horror, terror, já não me puxa tanto, e era por causa precisamente da envolvência cinematográfica. O misto, a mistura de estar a ver um filme com jogar um jogo é uma coisa que me agrada, e então eu tenho que dar aqui o meu props para Dark Pictures, Man of Medan, que deixou assim um bocadinho a desejar para mim, Little Hope e Until Dawn, precisamente por causa disso, porque eu quando eu falei há pouco da minha opinião de viver uma experiência, eu não sinto que viva uma experiência tão boa num Blair Witch ou no Resident Evil que experimentei, comparativamente com estes títulos que eu falei. Porque se aproxima muito de um jogo que é uma viagem cinematográfica. Eu não sei se algum de vocês também experimentou isto e se percebem o que é que eu estou a querer dizer. É que eu quase que sinto que aquilo é um jogo estilo completamente diferente de todos os outros. E acho que merecia uma separação. Não sei se é por eu ser demasiado fã desta classe, desta série, dos jogos deles, mas eu acho que merecia uma separação, porque não sei que nome é que eu daria aquilo, filme, jogo de terror psicológico, não sei, mas que é fantástico, é a forma como nós vivemos aquele jogo, é brutal, parece que estamos a ver um filme, e eu queria mesmo muito dizer e ressalvar isso, que é, eu sou super fã, e adorei a experiência, principalmente Little Hope. É qualquer coisa, parece que estás a ver um filme. Criaram quase uma experiência de um filme interativo. É Aquilo brutal. acaba por ser quase um filme interativo. É. A vertente do jogo está lá, mas por exemplo, já não sentes tanto aquela ideia de que se tu não tomares uma atitude, o mundo para. Ali, se tu não tomares uma atitude, aquela personagem pode morrer, pode Exato. perder uma perna, pode fazer o que for, mas há uma consequência para tu não tomares uma atitude. Exatamente. A história está a seguir em frente na mesma. Por Mas isso, Matar todos. sinto muito mais esse do que qualquer outro tipo de jogo. Eu pessoalmente, eu experimentei também o Phasmophobia e só apanhei, tive o tal jumpscare, lá está, porque o resto não me faz grande confusão, mas é diferente. Eu tenho que recomendar a toda a gente experimentar aqueles jogos para perceberem se gostam, porque é completamente diferente. Portanto, uma vez que a temática é especial Halloween e terror, eu meteria estes 3 jogos que eu experimentei como uma classe de terror acima de todos os outros. E pronto, é isto. Queria só mesmo atirar para o ar aqui para a semana. a minha forma de ser fã disto. E passo-vos a palavra que não digo mais nada. Eu, candeeiro, Epa, perdi a Que palavra. mau onda, meu. Não. Pois tu Borges tem muito a dizer sobre isso. Opá, o Borgas tem imenso a dizer sobre isso. Exatamente nada a dizer sobre isso. O Borgas só diz imagens. Eu percebo exatamente, eu percebo aquilo que ele está a dizer. O Heavy Rain já tinha isso, o Beyond Two Souls já tinha isso, não na vertente terror, mas Exato. a questão de teres um filme interativo. E o efeito borboleta, não é? Sim, mas existe realmente uma categoria de filme interativo. E não estou a falar das coisas que a Netflix faz. Há mesmo uma coisa, um estilo próprio que é filmado. As filmagens são de pessoas reais, não é nada computarizado. Tipo o jogo Rebecca, não é?
Acho que era Erika, não era? Não havia Ou que era o Erika, Rebeca, Erika, sei lá, era Não a irmã conheço. dela, meu. Não Era a conheço. irmã. Acho que esse jogo. Isto eram vocês a falar aí de coisas alternativas, não é? Claro, tudo é alternativo. Claro. Não, Jogo. mas pronto. Não, mas acho que era literalmente um filme interativo, que é filmado com atores e tu depois vais tomando decisões ao longo do percurso do jogo, Ok, mas é feito com pessoas reais. também experimentei uma coisinha exato. assim, um jogo russo, assim. É Erika, chama-se Erika. É É a capaz. Erika. É? Pronto. Pá, A mas Rebeca pronto. foi o que não saiu. É. Eu disse Erika, tu é que disseste Rebeca. Mas sim. Pá, e isso é basicamente é um estilo que tem um público muito específico. Não, eu não vejo. É um bocado naquela. Em vez de tu ires ver um filme ou uma série, metes aquele jogo a rodar e em vez de demorares 2 horas, demoras 4. A pessoa consegue ver o Senhor dos Anéis, por isso estamos bem. Porque não é? Exato, porque não meter aquilo e tu escolheres para onde é que has de ir. Agora, eu não vejo nesta questão do Until Dawn, Little Hope e coisas do género teres a mesma vertente. Tu basicamente tu estás a jogar, tu tens as tuas escolhas, mas tu sabes que se matares todos na primeira vez que lhes meteres a mão, o teu jogo acabou ali. É uma coisa que não acontece no outro. Tu tens decisões, mas o final tu tens que lá chegar. Tens 4 ou 5 finais diferentes, mas és obrigado a chegar lá, com mais ou menos pancada, a dar-te uma volta maior ou não. Eu nunca os matei todos, mas eu acredito que o jogo esteja montado para que não termine logo. Eu no Until de Dawn forma a que alguém tentei sobreviva. ativamente matar uma gaja, meu. Não vou dizer quem, mas eu tentei ativamente e ela não morria, meu. Foi a loira, pois não? Era a Não, chinesa, não. era a chinesa, de Yeah, certeza. foi Claro. a senhora asiática, meu. Yeah. Eu tentei ativamente, já estava farto de ouvir, meu. Eu entendo. E ela viveu até ao fim. Era persistente. Não. Pô. Eu acho que Vaso chegava ruim não uma quebra. parte- Eu dei Eu acho que tiro. um dos problemas com jogos como Until Dawn e Detroit e essa trata toda é que existe uma falsa ideia de escolha que tu tens. Sim, tu tens escolhas que vão impactar a história e por aí fora, mas existem decisões que já estão feitas que, independentemente do que tu escolhas, tu vais chegar ao final B ou ao final C. Claro. O que faz com que, por exemplo, eu tentei mesmo ativamente em alguns dos momentos dessa senhora dizer, olha, pronto, olha, agora vais tropeçar aqui, só para ver se levas tipo uma chapada e morres. E não havia forma de a matar. Ela continuava, ela persistia, era pior que as baratas, meu. porque já fazia, suponho eu, que já fazia parte de, a partir de certo momento da história, que ela vai chegar ao fim. Então não adiantava fazer nada naquele momento, ou até chegar ao momento X, em que aí sim ela se calhar até podia morrer, mas fugiu-me essa janela de oportunidade. Por isso há quase uma falsa ideia de escolha naquilo que tu podes fazer. Mas é uma falta de ideia de escolha que em alguns jogos funciona muito bem, e o Until Dawn é um desses. Eu queria complementar aquilo que estás a dizer falando do Little Hope, mas acho que é cedo demais. É um jogo que saiu dia 30 e iria se calhar estar a fazer spoiler. Spoilers. E não convém, acho eu. Acho que por respeito à malta que ainda quer experimentar, não faria muito sentido. E que não te viu passá-lo inteiro na stream. Sim, porque foi um dia inteiro. Mal instalei, mal comecei, acabei. É verdade. Fizeste ali uma grande corrida no jogo. Foi bom. Tem que ser. Eu naquele género, pronto, eu colo completamente. Até ao fim. Alguém falou do Castlevania. Castlevania não é um jogo de terror. Toca em temas de terror, mas não é um jogo de terror. Mas é um bom jogo, Mas é um bom jogo. Um bom jogo, sem dúvida. Mas não é terror. Calma, não é por ter um vampiro ou ter meia dúzia de coisinhas Não tinha que se que mexem contar o que não Hotel são bons. Transilvânia como um jogo de terror também. Justamente. E bom, e também ele, não é? Também Pá, não, se calhar não. Faz Se a calhar mesma não- categoria, se calhar não faz tanto, ali se calhar não taca com o outro. Pegando aqui no que a Kate está a bater dizer, um com o outro. É terror, mas é noutra vertente, aquilo já mete medo a jogar aquilo. caracterizar este tipo de jogos não é fácil, não é? Porque nós temos terror, temos horror e temos aqueles mais virados para jumpscares, não é? Parece que temos 3 num só, não é? É Difícil difícil. que eles são mais centrados no gore. Certo. Porque, por exemplo, há muitas pessoas que metem o Doom dentro da vertente de terror, quase action RPG barra horror, porque toca em alguns desses temas e por causa da vertente gore. Eu não o considero dessa forma, porque acho que é um jogo que não faz sentido meter nessa categoria.
Ok. Estou a ver que és Não faz sentido meter nessa categoria. Mas para algumas pessoas eles metem por causa disso. Pá, é daquelas coisas, meu. É como tudo na vida, é subjetivo. Exato. Dá para tudo, não é? É. Até canivete suíço. Exato. A partir do momento que o Doom faz a publicidade ao Animal Crossing, o Doom dá literalmente para tudo. Cabe em todo. Essa cena foi fixe. Essa relação entre os dois jogos que saíam no mesmo dia e que não tinha pá, acho que Nada a ver um com o outro, meu. Nada a ver. o Animal Crossing. Uma viagem na maionese aí que foi. Mas foi engraçado. Foi fantástico. Os fãs meteram imensa coisa no net que fazia crossover entre Doom. Vias o Doom. Como é que é, Borgas? Tu disseste no outro dia no podcast? Tem o nome oficial agora: Doom Guy? Um guy. Doom Guy, exato. Um guy. Doom Guy à pesca Responde. no Animal Crossing, exato. Vias o Doom Guy à pesca no Animal Crossing, depois vias a personagem do Animal Crossing a matar toda a gente freneticamente. Por isso, esses vídeos foram É engraçados. Isabela. Yeah. Isso foi engraçado. Isabela. Pá, João. Eu estou à espera dos leitões, mas se quiseres terminar a stream, estás à vontade. Acho que sim, eu estava só aqui a tentar, queria tentar perceber de que forma é que nós poderíamos tentar caracterizar as coisas. Porque Não dá. não dá. Vai um bocadinho pessoa para pessoa. Se Não é? Vai fores a pessoa ver para bem, pessoa. cada vez mais é difícil caracterizar tudo. Yeah. É. Porque as categorias foram-se misturando entre elas Yeah. e é tudo. Funciona para a Exato. música, funciona para os jogos, funciona para tudo. É basicamente tudo. As categorias foram-se perdendo quando se foi evoluindo e misturando Claro. e experimentando coisas novas entre elas. Por isso, é difícil caracterizar tudo hoje em dia. Houve alguém no chat que fez uma pergunta muito interessante que não tem a ver com esta parte de terror ou não. Uhum. Que foi se acham que a Nintendo deveria ter um serviço de subscrição como a PS Now, Origins Play ou Xbox Game Pass. Já chega, parem de mudar serviços de subscrição. Não, mas espera, nessa aí eu concordo que eles tenham. Já que há pessoal a pagar acessórios, por que não pagar mais uma coisa para jogarem? Faz parte da visão da consola, né? É diferente, Borges. Acessórios não é uma Não sei subscrição. se é. Acessórios Não é como um comando, é como comprares um comando. não é? Mas, por exemplo, se houvesse uma subscrição da Nintendo em que te dava acesso à luz do Game Pass, que te dava acesso aos exclusivos Nintendo, tipo Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Splatoon, tudo num único pack a pagares, por exemplo, 10€ por mês e tinhas acesso aos lançamentos da Nintendo e por aí fora. Seria apelativo? Pá, para mim era mais que apelativo. Eu seria menino para experimentar. Exato, sim, apelativo. Mas a Nintendo tem jogos a serem mensalmente para compensar uma subscrição mensal? Isso A mensal, consola tem jogos assim mensalmente. não, tem jogos assim, sim, mas não tens grandes exclusivos a sair assim mensalmente, não? Mas isso nem a PlayStation tem. Ninguém exclusivos tem. a sair mensalmente. Não, ninguém tem. Mas não sei. Epá, eu acho que compensava, porque a quantidade de jogos que tu tens ali com uma mensalidade, entrares naqueles jogos todos a pagar só esse valor inicial, acho que acabaria por compensar. E mais para mais, convém dizer que a Switch não tem sales praticamente nenhumas. Ou seja, os jogos que saíram, estou a falar das lojas digitais, atenção, os jogos que saíram old school, como Odysseys e Zeldas e não sei o quê, continuam grande parte do ano a full price e os preços na Switch não baixam. Não. E quando baixam é quando o rei faz anos e baixam 10€, 20€. Mas é assim, não é a Switch, é a Nintendo. A Nintendo não baixa os preços dos jogos deles. Sim, é a política deles. é É como a Bandai. Sim. É a Bandai que é do Dragon Ball. É. Tem a mesma coisa, eles não baixam preços. Ainda que na Steam às vezes apanhas títulos da Bandai. Sim, apenas Os promoções da Dragon Balls. Bandai na Steam. Mas, por exemplo, a Nintendo é uma daquilo que nós falamos ao início, que é a loja é proprietária deles. E mesmo em lojas de retalho, eles não baixam o preço deles. Ok. Tu, se fores neste momento buscar um Breath of the Wild, mesmo queiras ir, por exemplo, a lojas como a CX e por aí fora, o jogo mantém-se nos 49, 59, 69 e mantém-se por aí, não baixa desses valores. Haver uma subscrição que oferecesse esses jogos ia ser, em primeiro lugar, ia ser algo completamente novo para a Nintendo e contra aquilo que são as políticas da Nintendo. Pois. Uma das coisas que eu acredito mais é nós no futuro vermos algo como o Game Pass a rodar na Nintendo. Eles queriam. A Microsoft queria. A Xbox já disse que queria, evidentemente, não é? Não me surpreende que eles queiram. Agora eu acho que a Nintendo Vai dizer não vai que ter conversa. Claro. Exato. Mas olha, faria-me pensar em relação a comprar a Switch, se assim fosse. Eu vejo a Xbox a conseguir aquilo que a CD Projekt não está a conseguir.
Que é alcançar os dispositivos todos. Peço desculpa, eu estava a dizer o Game Pass na Nintendo, mas era mais o xCloud na Nintendo. Porque o Game Pass, a console não ia conseguir fazer o download do xCloud na Nintendo. Claro. Sim. Lá está, a Microsoft, claro que queria isso, mas a Nintendo é muito, não sei, é muito reservada, aquilo parece uma coisa muito fechada, e é uma mentalidade que não muda de um dia para o outro, e de mais para mais, eles vendem tanto, têm um mercado tão grande, principalmente no mercado asiático, com imensos jogos que nós nem sequer fazemos ideia, que nunca ouvimos falar e que saem lá, por isso eles lá está, eles têm uma maneira diferente de ver o mercado também, porque são suportados grande parte por esses jogadores que são muito fiéis àquilo que é o universo Nintendo. E a marca que vive em função do poder da nostalgia é a Disney e a Nintendo, que eles movem milhões com base no poder da nostalgia, e claro que depois oferecem conteúdo que valida isso e que puxa por isso. Volto a dizer, o Super Mario é um jogo que já saíram 100 milhões de Super Marios, mas o Super Mario, cada vez que sai, é uma reinvenção do Super Mario, e é um jogo que te oferece qualquer coisa mais. Super Mario Odyssey é fantástico. Breath of the Wild, eles conseguiram renovar aquilo que era um dos franchises deles e dar-te um Breath of the Wild que foi completamente diferente de todos os outros Zeldas, e que para já é, para muita gente, o jogo a jogar atualmente. E depois ainda te conseguem na Nintendo, e mesmo fora da Nintendo, para muita gente, Breath of the Wild é o pináculo dos videojogos. Depois tens eles a dar-te na mesma assim, a dar-te IPs novos, como Splatoon, por exemplo, em que conseguem pegar um bocado no competitivo com aquele estilo Nintendo. E só aí tens quase uma triagem de jogos que tocam no poder da nostalgia e oferecer-te a magia Nintendo através de um IP novo. Eles têm outra maneira de ver as coisas, têm uma aproximação diferente, e acho que também é isso que os coloca naquele patamar diferente em que eles estão, porque quando nós falamos, lá está, vocês fizeram um podcast a falar das próximas gerações, e sempre que se faz as comparações entre consolas, nós tendemos sempre a ir PlayStation ou Xbox, e a verdade é que a Nintendo está no seu próprio campeonato, faz as suas próprias regras e vai ganhando, porque também está sozinha no seu campeonato, era difícil perder contra si própria, não é? E acho que eles terem a subscrição seria a morte do artista, entre aspas, porque eu vejo malta a comprar a consola por causa do Pokémon, ou por causa do Zelda, ou por causa do Animal Crossing, que a Kate estava aqui a falar no chat. Portanto, eu acho que eles devem manter a estratégia que estão a ter até agora. Sim, está a resultar. A verdade é que está a resultar. Tens a noção que durante um ano inteiro a consola mais vendida, mais de um ano, mas nos últimos, pelo menos desde o início deste ano, a consola mais vendida todos os meses é a Switch. A Switch nos últimos anos tem sido a consola mais vendida anualmente. Está a que preços? A Switch neste momento está a 300? Sim, okay. mas e só não vendeu mais porque no Japão, durante muito tempo, aquilo que tu vias era as consolas a chegar à loja e a desaparecer num espaço de horas, e problemas de stock. Por isso, acho que até poderia ter vendido mais do que isso, mas é impressionante, os números são impressionantes. Tem a fórmula que ganha no diferente. Sim, isso é verdade, mas também apresentam algo diferente que as outras consoles não têm a nível de portabilidade, etc, que também é interessante. E acho que esse é um grande segredo também para eles conseguirem buscar aquele pessoal que também tem as outras consolas e que também tem o PC, e os fãs de jogos que também acabam por querer a Switch por ser algo diferente, e acho que é parte do sucesso, mas grande parte do sucesso também é a qualidade daquilo que eles têm apresentado, e isso é inegável para mim. Ok, vamos encerrar então, meninos. Acho que sim, olha, por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado eu. A gente volta daqui a um mesinho com a Portal. Entretanto, às quintas-feiras, não é? Está apontado por vocês. Peraí. Iremos divulgar quando for. Diz. Desculpa, mas uma coisa muito interessante. Eu acho que o nosso próximo podcast acidental vai ser o último podcast acidental do ano. Acho que é o próximo. Ou seja, a próxima vez que nós nos reunirmos aqui todos juntos vai ser pouco antes do Natal. E vai ser o nosso último podcast acidental do ano. 6 de dezembro, não é? Acho que sim. 6 de dezembro. Uau. Domingo, primeiro domingo mesmo. Vai ser a última vez que vamos ver a barba do Borges. Exatamente. O que não quer dizer que a gente não invente até lá mais datas, ou se é uma coisa que possamos fazer, não é? Mas... Borges, não faças, não tires a barba.
Olha, Vamos fazer uma Lega, lista. ó produtor, tipo fazem uma intervenção votação. no último podcast. Barba do fazer Legas sai do Barba do Lega. Na minha não sei. Barba do Borgas sai ou fica? E eu vou-me despedir com essa enraide, está bem? É isso, Ok. acho que fazes bem. A maltinha. Tudo Tchau, bem. tchau, malta, muito obrigado. tchau. Eu vou desconectar, a gente já vem falar com vocês e eu já vos venho chatear a cabeça e pronto, e é isto. E eles estão a fazer podcast às quintas, era só isso que eu queria confirmar. Vão ter esta quinta? Já Ainda sabem? estamos a limar as arestas a nível de produção e por aí fora, mas mesmo Ok. que não seja um podcast gravado em direto às quintas, à sexta-feira em todas as plataformas de podcast, tipo Spotify e por aí fora, vai estar disponível o podcast como está todas as sextas-feiras. Ok. Se for gravado às quintas, nós vamos dar um aviso prévio a dizer que vamos começar oficialmente com as gravações à quinta-feira. Estamos só a limar algumas arestas e para ter uma ideia de como é que vamos lançar o som assim direito e ter tudo otimizado para que as pessoas que nos estão a ver tenham a melhor experiência. Ok. E eu, por consequência, depois sabendo, também vos informo logo sobre isso.